Alô e aloha, mais um Tutti Fruta Havaiano no ar. Hoje o episódio é gostosinho, igual os lanches do Gil do Lanche. Tá aqui meu amigo Múcio. Tem um ditado que diz: convidado não convida, mas aqui a gente pode convidar. E Múcio trouxe um cara especial. Múcio, faz as honras da casa aí, apresenta aí. Esse cara bonitão. Boa noite a todos. Eu sei que você não tá entendendo porque eu tô com a mão na cabeça. Mas hoje é dia internacional. Não tem dia internacional, não. Estou aqui com o Drailton Oliveira! Eita, que maravilha. Gostei, É. que falou que sou um convidado especial. É, E não sabe ele que eu sou caraplégico, né? ele é caraplégico, é. Eu sou caraplégico, sou especial. Gostei. Caraplégico, pra quem não sabe, é quem tem a deficiência na cara, de É feio aposentado, mesmo. viu? Aposentado. É. Tô na fila do NSS, Tá com problema lá? esperando, mas levaram, né? Ah, levaram um pedaço. Levaram, o meu mesmo levaram. Levaram do meu pai, levaram, viu? Levaram mesmo? Foi, sério mesmo, falando sério? Sério agora. Levaram o tal desconto lá, 80 e poucos reais Sim. durante 1 ano e 8 meses. Mas veja Oh. pelo lado bom. 960 reais. Foi, olha aí. Levaram a apostadoria um pedaço do seu pai. Sim. O meu pai já levaram, o SUS levou um pedaço Sim. dele muito importante. Qual o pedaço que ele Porque painho tinha uma hérnia. Ah, A hérnia aqui na barriga, que foi descendo e desceu pra, como é que eu posso falar de uma forma lúdica? Pros eggs. Eu sou sim, bilíngue, eu sim, falo sim. várias línguas. Pros eggs dele. Então fez a cirurgia, a hérnia de painho era tão grande que com o que tirou de pele deu pra fazer 2 anão. Né? Aí só que levou muita coisa junto. Aí tiraram o pedaço de painho, foi um ovo. Painho é mono-ovo. Mono. Painho é um caso específico de um homem de um ovo só. E o povo botou o apelido nele, em Jardim São Paulo, de Caldinho. Porque só vem vem com um ovo. Pô, meu irmão, que massa. É nesse nível que a gente tá aqui hoje. dessa construção familiar Esse humor família. que nós começamos aqui. Muito bom, velho. Essa noite maravilhosa, uma noite maravilhosa. A gente tinha marcado pra semana passada, mas aconteceu imprevisto. O Isso. carro não era um híbrido. E Meu aí carro não era híbrido, não era movido, né? teve um problema na Aí, gente, chuva. Aí eu não consegui. Também ninguém sai de casa, né? Programado pra andar de lancha, né, velho? É, não dá, tudo alagado. Complicado. Aí fica difícil. Ô, Draí, tu é daqui mesmo? Tu é de onde? Do Recife? Que lugar? Eu sou de Jardim São Paulo, Jardim São né? Paulo. Terra boa. Ali a terra conhecida. Já tem sotaque paulista quem mora ali, não? Tem. Antigamente, quando era as Kombi, a turma tirava onda. O cara vai em São Paulo, volta, aí, ou pega uma Kombi aqui, dá o retorno em Paulista e volta falando paulistano, meu irmão. O cara que mora Paulistano, é em Jardim verdade. de São Paulo também. Já de São Paulo, e que o bairro é inspirado as ruas realmente na cidade de São Paulo, né? Então lá tem a Piracicaba, né? Tem Ai. a Avenida Liberdade, tem várias ruas inspiradas em São Paulo. Tá, não sabia disso, não. Pronto, velho. também é cultura, né? Eu velho. sou cultura, eu sou tudo. A gente é artista, a gente é tudo. Eu sou guia turístico Também? de Por São lá, pela Paulo. rua? Sim, a gente tem uns passeios interessantes que foi baseado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a pessoa pode ir conhecer as comunidades, né? Cidade de Deus. Em Jardim de São Paulo também tem as comunidades que também são lugar de gente gospel pelos nomes, né? Tem o Inferninho, se você quiser conhecer Jardim de São Paulo. Tem um passeio muito famoso também que é os Planetas dos Macacos. Tem a Baixa da Égua, que já é no finalzinho de Jardim de São Paulo. E tem a minha preferida, que é a Priquitinha. Eita porra. A Priquitinha. Já pensou o cabo sendo nascido e criado na Priquitinha? Olha. Não Chega- passou somente pela friquitinha. O técnico ali chega d'água na boca, né? Assim, claro que é apertadinho, né? Chove muito, o mato cresce. Tem que esperar o vereador mandar cortar, demora. É. Aí alaga tudo, fede por causa do canal do arroz, né? É normal. É normal. E molhada, vê. É normal. Né? É até um nome exótico que me segue, né? Me segue, que eu faço show falando observações do cotidiano, do dia a dia. Aí eu pensei, desculpa, moço, mas Não, eu tô tem aqui. que continuar o ritmo. vai. porque Vai eu embora. pensei que eu nunca ia achar uma comunidade com um nome mais exótico do que a Priquitinha. Achou? Achei. Ai, meu Deus. Lá no Cabo, no Cidade Garapuá, fazendo show. O cara, ei, pô, tu falou das comunidades. Tem uma massa aqui, vem cá. E quando eu olhei numa ladeira assim, o nome da cidade é Priquito Sem Freio. Puta merda, velho. Porque uma coisa é o cara morar na Priquitinha. O cara passa, né? Corta a viela assim, o cara sai na Estrada do Curado, vai sair na BR-232. É um atalho. Tranquilo, vai devagarinho. Outra coisa, o cara tá no Priquito Sem Freio. Desavisado, vem assim na cara. Vê que falta de fuleiragem da poxa. Meu Eu acho nomezinho. que a turma dá os nomes, pô, dos lugares.
Eu imagino a criatividade, de onde é que Eu acho que tirou, foi né? Brenan que fez. né? Pelo nível artístico, Pelo não. nível artístico da obra Meu irmão. Vai o cara da Shopee fazendo entrega. da Shopee. Posso falar agora não, que eu tô aqui no Vera. Não pode. A mulher liga, freio, a mulher liga pro cara. É, mulher, posso falar agora não, que Tô eu na prequita sem freio. Que Não. porra é essa mesmo? O prefeito, né? Indo visitar essas comunidades, né? Como é o nome? Lá, o do Recife, né? Nosso querido dançarino. Ele visitando João Campos, já pensou? João Campos sendo entrevistado. O que você gostou daqui da comunidade? Primeira vez que eu entrei aqui na Priquitinha, fui bem recebido. Uma comunidade bem calorosa, né? O pessoal recebe a gente aqui, sempre aberto pra gente A passear. prequita tá sempre aberta pro vereador. Sempre aberto pro vereador entrar e levar. Não tem como não pensar. Ai, caramba. falou aí de João Campos, teve assim um rolo aí que aconteceu, não sei o que lá, de verba, né? Que tem, os vereadores se juntaram pra aprovar umas verbas que a prefeitura tava. Né, com problema de pagamento. Eu não sei se vocês viram, mas eles se pronunciaram. Ele se pronunciou. Não. Vocês não viram, não? Eu não vi, não. Posso fazer o que ele Pode fez? falar, O que ele falou, falou? lógico. Bota pra ele, fora. ele se pronunciou. O que ele disse foi o seguinte, abre aspas. Fecha aspas. Eu achei muito interessante da parte dele, muito inteligente. Somente Principalmente quando aquela- ele disse. E assim, deu pra resumir qual era o problema, né? Dessa questão de dinheiro, né? Pode ver que ele pende bastante pra esquerda, né? É, pode ver que Na hora da dança, é? é um rapaz, né, que... Um querido, é um querido. Ai, meu Deus. É um querido. querido, Gente boa, rapaz. gente boa. Ô, Draído, tu faz humor. Assim, eu acredito que não é assim que se fala, sei lá, eu acho que é, né? Faz humor ou. Como é que se. faz humor, faz faz humor há faz quanto tempo humor, assim? faz Tu, comédia. tipo, como é que tu começou nessa parada? Assim, hoje eu tô nessa luta aí, 15 anos de comédia. 15 anos. E vai fazer agora, final de ano. Eu comecei com um curso. É bem interessante que eu tenho uma ligação aqui com o Camaragibe, porque eu fiz um curso pela Artep, que é a Associação de Realizadores de Teatro Pernambuco. de Pernambuco, que foi o Teatro para o Jovem, alguma coisa assim. E o meu professor é daqui, que é Ari Pedro. Ari Pedro, Pedro. psicólogo de primeira categoria. Isso. É daqui de Camaragibe, Ele é ator De também. Camaragibe, E ator foi meu também. Por isso eu quero o professor. contato dele. Uma das aulas que a gente teve, eu fui assistir Cancão de Fogo no Teatro Valdemar de Oliveira, saudoso teatro, Saudoso, é. e com Múcio Eduardo no palco, Fazendo o cancão. fazendo o Cancão. Tinha que ser o cancão, né? Tem que ser o mais mago, né? É o Cancão Mago. É, de Então- fogo ainda mais. Eu comecei a fazer o curso, acho que meados de 2010 para 2011. Começou em 2010 e terminou em 2011. Mas na então, foi verdade. por acaso que tu entrou nesse curso ou tu já era um cara engraçado que é tua mesmo? Por que tu não vai. Não, porque ninguém. Sei lá. Como É porque para ser comediante, ou você nasce no Ceará ou feio, né? E graças a Deus sou cearense. E. Ah, tu é cearense, né? E assim, Nossa. eu sempre fui apaixonado pela comédia. Assim, eu sempre brincava, conversava, mas eu era louco pelos filmes de comédia. Como é o nome dele? Jim Carrey, o Tu tem quantos Máscara, anos? os filmes. Eu tenho 35 anos, né? Então eu ficava vendo aquilo e eu era apaixonado por cinema. Eu disse, caramba, eu gosto, eu queria fazer isso. Só que eu nunca tive acesso ao cinema, né? Pela minha realidade, né? Que vinha de comunidade e tudo mais. Mas depois eu tive acesso ao teatro. Que o curso era formador de palhaço. Começou como palhaço, só que eles viram que a procura pelo teatro estava grande, aí juntou. Começou uma das cadeiras era palhaçaria e depois puxou para o teatro, né? Aí foi onde eu tive acesso, não era cinema, mas era teatro, era uma das artes também. Aí eu fui aprendendo e sempre a ver a cômica, tudo que a gente ia fazer, é mais engraçado, pô, o cara vai por aqui e tal. E de lá pra cá a gente tá aí na correria. Será que tem algum estudo científico, alguma galera que já se debruçou pra estudar aí sobre os caminhos neurais aí de quem tem uma tendência a ser mais engraçado? Eu acho que deve ter, tem estudo Com pra certeza tudo. deve ter. Se deitou. Debruçou. Debruçou pra estudar, né? Porque a galera Sabe. estuda pra tudo, né? A USP tem curso de cu, um bocado de cu lá de curso. Orifício rugoso. Sim. Tem um monte de. Tem mostras, tem essas paradas. Pô, se o cara estudou cu, não estudou humor.
Ah, tem o Cuco, tu que fala Cuco bem, tudo anos. Tem amostras, nunca vi isso não em vídeos, cara lá que tem tudo a explorando. ver com o trabalho da gente, né? Porque tem quem estude o cu e quem fala merda. Então é a gente já Tá na mesma região. tá na mesma área. Pô, tô falando sério, nunca vi não, que tem mesmo umas Mas paradas. Tem até um vídeo que viralizou bastante na universidade lá, os caras pelados e um explorando esse lugar do outro. Tá vendo? Um explorando. Pô, velho, se os caras estudaram isso, não estudar o humor, via neural do humor, por onde vai a cabeça. Por onde vai a cabeça, a veia. Tem tudo a ver com. Esse cara tá puxando. Ai, piada vindo. Ai, Jesus, tira essa piada da minha cabeça. Tu tá falando, eu tô me lembrando de Dileira no achismo. Saiu esses dias. Aí aquele bicho que faz o achismo, esqueci o nome dele agora, velho. Que era até Barbudinho. bom. Ele falando, pô, velho, a justificativa pra se falar tudo que pensa agora é Touré. É só dizer que tem sim, porque é uma ele dizendo que era uma libertação pra ele lá, pra poder Dileira falar o que quiser. Não, e assim, a gente fala, assim, o meu show, sou um cara que eu faço a comédia, tipo, a turma fala, comédia família. E também eu tenho um texto pra fazer show, eu já fiz show em igreja, já fiz show aberto em todo canto. Eu tenho o público e meu material é vasto pra isso. Porque eu venho da época que a gente ia pra programa de humor na televisão. Né? Então eu tinha que passava de meio-dia o diretor dizendo, olha, seu chefe, você trabalha, eu trabalho, então vai estar assistindo com a família dele e você vai estar falando isso, jogando. Aí eu tinha uma piada com diarreia, né? Aí não podia, eu já falei número 1, número 2, já pra ver se entrava nele. Não pode, você vai estar jogando merda na cara da família brasileira em pleno domingo. Aí cortou minha piada por causa de uma besteira dessa. Qualquer média. Meio-dia, o cara comendo. Cada média. Uma média dessa. Né? Então, nem lembro, vê, negócio. Aí tem outra desculpa também, que é TDAH. Né? Então, eu peguei com a minha mulher, que ela. Disse ele que foi depois da pandemia. Também piorou. Na verdade, eu tinha esse negócio aí antes da galera. Que era só DA, que era o déficit de atenção. Era só isso mesmo. Era só isso pra todo mundo. Aí minha mãe, eu era moleque, eu acho que eu tinha 13, 14 anos. Aí eu levei um pau de um negão, no bom sentido. Mas assim, bicho. Agressão, eu ia fazer assim, pô, agressão Sai e tal. daqui pra cá. Então, depois daquele momento, é o que o povo hoje diz que é gatilho. Pra mim foi uma porrada da bexiga que eu levei. Foi o revólver todo. Aí eu fui tendo esse gatilho e eu fiquei perdendo a minha atenção e eu ficava pensando no negão todo dia. Eu quero falar um negócio sério, assim, pra me vingar. Porque ele me agrediu. Então, eu falo isso na minha palestra, que eu tenho uma palestra show, que eu fiz 2 vezes só. Não sei porquê, os professores ensinantes. Então eu ia dormir pensando naquele negão. Eita, pô. Um dia eu pego ele, né, tal. E aí eu fui pro psicólogo, que o professor meu disse, olha, pra ser meu psicólogo. E a gente que é dos anos 90... Sim, eu sou do 80 ainda. né, eu sou de escolinha, né? Professor Raimundo, não. Professor Raimundo é você, eu Então, sou... 89 ainda. Não, mas pior que 84, assim, quando a gente vai ter noção, é 90 Eu sou do mesmo. Bob Esponja pra cá. É. Da TV Globinho, era isso que eu ia dizer. Aí a gente dizia o quê? Quando a mãe, vou levar pro psicólogo. Doido. Eu sou doida, eu sou doida, eu sou doida, eu sou doida. O que eu sou doida? Eu sou Olha se doida. eu quisesse. Se eu quisesse. Aí tinha isso, né? Mas aí minha mãe me enrolou, pegou e eu fui. Aí eu fiz lá o tratamento, tal, sei o quê. E disseram que eu tinha um déficit de atenção. Eu tinha dificuldade de focar nas coisas, qualquer coisa eu perdia, porque eu ficava aqui, ó, o professor disse que eu tava estudando lá e aqui, no outro mundo, só tava o corpo. E eu tava pensando no negão. Uma forma de me vingar, né? Você já tá levando as O coisas. negão é que Eu tô só o negão roubava a tua atenção. Roubava minha atenção. Eu ficava aquele negão, vai ver. Vou pegar aquele negão, né? Por causa do gatilho, Agora é minha da vez, né? porrada. Agora- Que eu tenho esses caras que tá Por que ele bate em tu? O público quer saber por que ele bate em tu. besteira. O povo as pessoas, que o povo é muito. Antigamente já não tinha paciência, hoje é que não tem. Um amigo meu Sim. mandou beijo, fez alguma coisa pra namorada dele. Eita, pô. Eita. Aí quando ele virou, meu amigo tava olhando pro outro lado, eu o que foi? Eu olhei, aí ele me viu minha cara e disse que o cabeludo tinha feito. Eu nunca fui cabeludo, eu era pobre, eu não tinha dinheiro pra cortar toda semana, feito hoje em dia. Meu menino, todo dia, toda semana quer cortar o degradê dele. Olha, miserável. Eu passava quase 3 meses pra ir cortar. Era. Aí o cabelo crescia, mas era pra cima. Parecia a mãe a família Marge Simpson. era pra cima. Aí ele disse, cabelão, o cara tinha cabelo aqui assim. Aí o cara veio dar em mim, em vez de dar no cabeludo rock and roll, deu em mim, que tinha o cabelo de Bad Maro do The King of Fight.
Tá, aí eu fiquei naquilo, né? Apanhei pelos outros, né? Enfim. Aí eu fiquei naquele negócio. Depois daquele tempo eu ficava com esse déficit de atenção. Que foi o que Mas fizeram. porque a turma descobriu o transtorno mesmo, porque transtorno, pra ter a palavra transtorno, tem que acabar com a tua vida. Tipo, tu não pode mais fazer tuas funções normais, porque isso tá atrapalhando a esse Isso, ponto. Eu acho que realmente a maioria das pessoas tem O déficit de atenção. o déficit de atenção. Aí diz que tem TDAH, mas não é transtorno não, porque se fosse transtorno você não consegue viver, pô, tem que ser Assim, medicado. faz tratamento sentido intenso. eu tinha muita dificuldade, assim, nos estudos, depois disso que aconteceu, foi um período que eu tinha dificuldade realmente de concentração, então eu não conseguia estudar, quando eu ia estudar, eu ficava tonto, a cabeça ficava doendo, então realmente atrapalhava. Mas tu Depois, tinha alguma coisa que tu hiperfocava? Porque tinha uma coisa que Isso. hiperfoca. foi aí eu comecei a fazer o tratamento lá, só que era até uma terapia em grupo, só que quando eu chegava lá, eu via que os garotos e as garotas que estavam lá tinham problemas maiores que o meu. Então eu fui querendo me sair, aí eu comecei a jogar xadrez, que pegava muito na minha concentração, e depois, passou do tempo, eu mesmo me dei alta, parei de ir, e eu fui melhorar mesmo quando eu entrei no teatro. Pronto, é isso. Porque aí eu canalizou. aprendi a ter, né, focar a minha atenção e tudo mais. Foi uma coisa que até hoje é a única coisa que realmente eu foquei depois daquele momento na arte, né? Então eu tive essa dificuldade. Tanto é que até eu chegar no primeiro ano, eu reprovei depois. Eu nunca reprovava. Eu fiquei 3 anos no primeiro ano. Ou podia Mas não pedir era música nem. já. Eu podia pedir música no Fantástico. Não era nem que eu não fosse e que eu não ia às vezes. Entendi. Eu não ia. Dava o drible em manhã, né? Minha mãe vai Alterou. saber agora se estiver assistindo. Ela saía pra trabalhar, eu já tava vestido, né? Vou comer e vou. Quando ela saía, eu voltava e ia dormir de novo. Então, e às vezes eu ia tal, aí eu era reprovado por falta, porque eu não ia mesmo. Eu tive esse período também. Acho que foi a sexta série. Eu repeti 2 vezes a sexta. Quase repetia de novo na terceira. Consegui passar ainda por um milagre. Mas é que eu faltava, eu não ia também. Eu repeti Aí um ano depois do também. teatro eu consegui ter Concentrar em algo, essa canalizar. concentração, Né? voltei a estudar realmente e consegui. E hoje tu é Peguei um formado, Hoje eu pós-graduado. sou pós-graduado em Projove. Já. Como é que chamava? Meu pai chamava de Mobral. Antigamente era Mobral, era Mobral. Mobral, é. Mobral, Você virou chamava meu pai. Mobral. Mobral. Cacete. Pra quem nunca, né? Sexta série, inclusive, você é de Camaragibe, você vai se ligar no que eu vou falar. Eu reprovei porque eu jogava todo dia, o dia todo, Wig Eleven 3, do Ei. PlayStation, famigerado PlayStation 1. Tá, cara. Mas não era em qualquer lugar, era em Gil, ali perto do São Judas. Na subida da Gil. ladeira ali do... Conheci, não. Tinha Gil, tinha quem mais? Piscina do São Judas, né? Oxe, tinha também aqui, tinha Vital aqui, Vital, era. que tinha uma lan house, aí jogava Counter-Strike e GTA. Meu amigo, Aqui, onde era o 99, né? Eita, É. era ali, eu lembro. hoje, sabe o que eu fazia? Eu estudava a prova toda em casa, pegava, estudava mesmo. Pra quê? Porque quem terminasse primeiro, largava logo. Oxe, eu terminava, atravessava aqui a Belmiro Correia, ficava na porta. Aí eu sentado, esse Sérgio, sentado assim, esperando abrir. Era vício, ali era vício, viu? É Mas pior que crack. todo mundo, assim, teve. Agora mais não, essa galera mais nova não vai ter, porque tem o celular e o jogo em casa, velho. Mas cansei de comprar pão e tirar 2 pães do rolo lá pra sobrar 20 centavos e jogar 2 bichas em fliperama. Cansei. Oxe. Aí quando minha mãe descobriu isso, eu dizia que comi o pão no caminho. Não, meu. Não joguei não, eu comi o pão. Mentira, eu joguei. Mandava no mesmo, aí na hora de sair em casa eu não como. Ficava sem jantar. Joguei meus 2 pães. Jogou os pães, olha aí. Ei, tu lembra do primeiro show teu? Caramba, o primeiro show. Porque aí primeiro eu fui fazer Sim, terminou o teatro. o teatro. Então, quando a gente fez o curso, aí geralmente a peça é de formação, né? Como é que diz? Prova pública. Prova pública de formação é um espetáculo. Então foi o primeiro espetáculo que eu participei. Mas show de comédia, no caso. Aí tu, stand-up. pronto, beleza, mas foi até bom que aí tu foi daí do teatro e como é que tu começou mesmo a especificar assim na comédia, Na comédia. a funilar? Quando terminou o curso, a gente fez esse espetáculo, que foi o diretor foi Ari, e era Quem Trouxe o Diabo ao Brasil. Que, se eu não me engano, o escritor, o autor da peça, ou é daqui de Camaragibe ou é de São Lourenço, Magal Melo. Magal é daqui. É daqui. Aí, tá Magal vendo? é daqui. A minha ligação. Magal. Aí eu fui Zé da Silva, que era um matuto, que essa peça é bem na linha de Cancão, de O Auto da Compadecida, que ele era um matuto que ele trabalhava, aí ele, no mesmo dia, a tragédia era essa, ele era demitido do trabalho, que ele era explorado pelo patrão.
Aí no meio do caminho ele era assaltado, perdia tudo. Aí chegava em casa só de cueca. Quando chegava, tava um cara com a mulher dele, ele levava a gaia. Aí ele, desesperado, acabava fazendo um pacto com o inimigo, né? E o inimigo dava riqueza, tudo a ele, mas depois voltava pra levar a alma dele, né? Então era mais ou menos isso. Isso era bom. E eu era esse personagem, né? Então foi uma peça que era comédia. E quando terminou, a gente continuou fazendo a peça, um grupo, a gente formou o grupo. E depois daí, quando terminou esse espetáculo que a gente tava fazendo, eu criei um grupo de comédia. Aí quando a gente foi estudar mais coisas, aí conheceu o stand-up. Então aí a gente criou os Marmanjos da Comédia, que era um show que tinha personagens. Aí eu já tinha o Matuto, que era Zé da Silva, eu fiz um psicólogo alcoólatra, que é um que eu tenho, que é o Dr. Guará, Dr. Guará, que é uma inspiração no meu pai, em Zé Canabraba de Tom Cavalcante, e no meu pai, né? Que é uma homenagem, porque meu pai gosta de tomar um negocinho. A família era psicólogo. Não tem nenhum psicólogo aí não nessa homenagem. Não, só tem comediante e cachaceiro. E já vi esse pobre psicólogo, pobre, ele é cliente, paciente, né? Aí a gente criou os Marmanjos, aí tinha personagem, tinha esquete, que são peças reduzidas, e a gente, pra um trocar de roupa, eu disse, pô, eu vou fazer stand-up. E tinha aí outro menino que fez o stand-up. Foi o primeiro show, a gente tinha marcado a estreia dos Marmanjos, quando a gente começou a divulgar. Aí Rodrigo Marques, nosso amigo, que hoje está estourado no Brasil todo, ele viu o cartaz, aí falou com o meu amigo, perguntando, pô, show de vocês é o quê? A gente explicou, aí ele, pô, a gente tem uma noite de stand-up, vocês querem ir lá, conhecer e fazer, pra gente conversar um pouquinho e tal. Aí eu fui, meu amigo não quis fazer, porque ele ficou, né, cabreiro e tal, aí eu peguei e fui fazer. Aí meu primeiro show foi um open, na época chamava Open Mic, no show, o Gordo e o Magro, que era Gustavo Pardal e Rodrigo Marques, lá na antiga hamburgueria Vintage, lá nas Graças, se não me engano, Graças Aflitos por ali, né? E foi um show que não foi tão bom, mas pela expectativa que Rodrigo fez eu deixar de ter, o show foi ótimo. Porque eu cheguei lá, o que acontece? São artes diferentes. A comédia, o humor de personagem e o stand-up comedy. Isso. O stand-up comedy é você de cara limpa, com observações do dia a dia. Então são textos autorais seu que você cria com coisa, sei lá, eu sou casado, aí conta uma história com a esposa. Eu sou pobre, aí fala umas piadas de pobre. É texto autoral seu. Personagem, a gente estuda as anedotas antigas e vai criando histórias com elas dentro do nosso roteiro. Então não é uma coisa autoral. Sei que o personagem pode criar alguma coisa autoral, mas o mais comum é começar assim. Que era o que eu fazia com meus personagens. Mas o stand-up eu criei, né? Só que o Rodrigo queria saber se a gente sabia essa diferença. Então eu sentei lá, ele, opa, tudo bom, tal. Você faz stand-up? Eu disse, não, a gente tá com um grupo, expliquei, ele disse, pronto. Você sabe o que é? Você estudou? Eu disse, pô, eu pesquisei alguns vídeos e vi. Ele, pronto. Aí ele começou a me dizer o que era e me explicou, eu disse, caramba, massa, aprendi mais. E ele disse, ó, veja só. A primeira vez que você for fazer o show, vai ser uma merda. Vai ser uma bosta. Ninguém vai rir. E eu tava assim. Incentivo, né? Incentivando eu assim pra me apresentar, né? Faltava uns 10 minutos. Tá que pariu. Aí ele, vai ser uma bosta. Ninguém vai rir. Nada que você vai falar vai funcionar. A segunda vai ser pior ainda. Quando for a 15ª vez, seus primos, sua família que você trouxe, vai começar a rir. E você, se não desistir, você vai continuar. Beleza? Eu vou começar, depois eu te chamo. Coach motivacional. Tá. Aí meu amigo do lado pra me incentivar e disse, ainda bem que não foi eu. Aí eu fiquei, caramba, mas eu disse, eu já tô aqui, eu quero um peido pra quem já tá cagado, né? Vou dar-lhe. Aí eu fiz. Não tinha, porque você é iniciante, você é tipo estagiário. Você vai ser humilhado de graça. Você não vai receber pra ser humilhado. Hoje a gente às vezes é humilhado, mas a gente recebe. Você vai, que tá ruim, você lembra do cachê. Isso, aí passa uma hora e sai com rindo ainda. Lembra do cachê. Ganhei, vamos embora. Naquele momento não, que a gente tá iniciando, a gente só tá testando material. Mas eu vou dizer que ainda foi do que eu esperava, 7, um 6-7. Bom, foi né? bom. Primeiro. Foi bom, tava muito nervoso, mas consegui fazer algumas coisas. A turma riu um pouquinho. A turma riu. Eu disse, esse gordo, que ele era bem, esse gordo não tem tanta razão não, mas eu entendi. Tu era mais cheinho, era? Não, o Rodrigo era gordão, Rodrigo era gordão, né? Hoje eu entendo muito o que ele fez e que pra mim, pra outras pessoas talvez não, mas pra mim foi muito bom.
Porque eu sou aquele cara que quando você bota um desafio, eu disse, eu vou fazer, passar essa vergonha não, vou mostrar pra esse miserável que o negócio... Você é que eu sou estimulado, né? desenrolado, né? Pelo Aí eu desafio. levei por esse lado. Meu amigo disse, oxe, eu tu é doido, eu já não queria fazer, tu é doido. Já tem pessoa que vai travar e não Esse vai teu conseguir, amigo né? tá fazendo hoje em dia? Não, ele... No grupo lá a gente fez alguns espetáculos, depois ele parou. É isso. Hoje ele parou. É isso, é a diferença de quem tá lá pra todo mundo, mas nem todo mundo vai até o fim, não. Né? Do curso que eu fiz, acho que tinha 35 alunos quando começou. Hoje na arte só tem eu. Vê que seleção. Teve uma galera que ainda continuou um tempo, mas depois É que o único doido sou eu. É Continuei. verdade, deve ser um pouco. eu falei um dia, esses dias eu tava com máscara discutindo pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eu fui mandar pra ele um vídeo, uma menina falando sobre neurociência e tal, e mandei um e tinha visto outro, aí começa a indicar mais, né, sobre a obsessão boa, aquela obsessão de quem quer entrar no projeto novo e é necessário. E esse cara explica cientificamente como é que a ciência explica isso, de que é necessário você ser um pouco obcecado por um tempo, lógico, ninguém vai viver obcecado, mas se você quer se sobressair em alguma coisa, você tem que querer enfrentar esses desafios que vão chamar você de doido até dar certo. Quando dá certo, esse cara é um gênio, tá ligado? Tem essa parada que diz que você vai ser chamado de louco até dar certo, né? 35 pessoas lá fazendo o curso, fizeram, mas um só se manteve. Com certeza aí tem um nível de obsessão que é necessário, velho. Tem que ter pra tá. Tem que ter. Principalmente quanto mais fechado é, né, o negócio. Porque Sim. comédia não é humor. E depois eu fiz esse show, aí foi na época que os meninos criaram um festival, foi o primeiro campeonato, campeonato que não é torneio uma vez só, né? Campeonato de comédia stand-up para iniciantes, que era festival de open mic campeonato. Então acho que tinha 20 pessoas a 15, não sei o certo, e que continuou desse grupo que participou desse festival lá no Vintage, só ficou acho que eu e Marcílio. A Caramba. galera todinha. Os dois caras que foram pra final, que ganharam, desistiram. e eu que perdi 2 vezes. É. Que eu perdi até Marcílio no dia que a gente foi gravar um negócio, eu não lembrava ele. Eu ganhei de tu só pra me humilhar, como de minha sogra. Ao milho. Aí eu perdi pra Marcílio, só que teve a repescagem, porque era ímpar, e tinha que ter par. Aí eu ganhei a repescagem, aí voltei, aí depois perdi de novo. Boa. Então eu perdi 2 vezes. Ali era pra tu ter parado. Não é? Era. Ali. Era o momento. Eu continuei. A vida tentou te empurrar para o caminho. Ei, ô Múcio, Primeiro o negão empurrou. caramba, velho. Não, né? Depois o gordinho. Legal O mesmo. negão empurrou na Agora eu no vou festão dele, pô. andar pela rua com medo, né, irmão? Pensando no negão. Eu que tô traumatizado agora. Né? E a Na C&A não entro mais. porrada. O cara do abuso de É, você. de abusivo, é. Ó, falando de negão e. Meu irmão, Tem calma, Moreno. eu tô. Calma, Moreno. Não, né? De pessoas de pele escura. Tu contou aquela piada da máquina do tempo aqui da outra vez que tu veio. Sim, sim. Aí eu fiz o corte, postei lá e meu irmão gerou uma polêmica. polêmica. Boa, Tu polêmica. tem alguma coisa pra falar sobre isso? É assim, porque eu tentei justificar lá, assim, não, meu irmão, tem até um contexto. Ele diz, eu não gosto de fazer, não é a minha linha, mas... É. E tu colocou, que era o esdrúxulo, não foi sei lá, tu falou um termozinho que justificava esse tipo, e tu disse que não faz, mas se fizesse, aí, É. Bota pra fora. exponha. Que é o seguinte, primeiramente, pra falar esse momento, eu preciso fazer uma coisa antes. Eu preciso abrir essa garrafa aqui. Opa! Porque um podcast que serve um cafezinho... Salve de palmas, por favor. Salve de palmas. Fake news não. Olha aqui, ó. Aí, É ó. café. Ele disse, eu vou deixar pra quando estiver rolando, pra o quando povo ver tiver que rolando, tem mesmo. Cafezinho aqui, ó. É. E tá sem Você açúcar, tá viu? pegando porque tá... Açúcar tá aqui, ó. Tá pegando? Ó aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o cafezinho descendo, ó. Olha. Patrocínio João Braz. João Braz. Pra não falar o nome. Pra não falar o nome, é João Braz. Viu? Vou responder com cafezinho. Então o que acontece? Quando... O cheiro. Isso aqui já é uma piada, né? Porque cultura do açúcar e o pretinho. Aí o que acontece? Tá vendo? É isso que eu tô falando. Porque é o seguinte. Múcio, você não pode estar fazendo piada disso, não. E os seus antepassados e não sei o quê. E tudo mais. Se eu contar a história pra você real, eu tava conversando com minha avó, que está no céu. E ela disse o seguinte, que o pai dela contava uma história que o pai dele, né? Ele ficava, quando apanhava, o senhor de engenho vinha, batia nele, prendia ele
numa árvore e melava com melaço. Porque aí ele ficava preso, as formigas vinham e começavam a morder ele, né? Esse ser humano, que é meu antepassado, ele tem duas opções. Ele tem a opção de ficar o resto da vida dele preso na árvore, pensando naquilo, ou rir daquilo. Ou transformar a tragédia numa coisa boa. Então, por que eu defino a piada como essa? Porque é o seguinte, você tem uma alternativa de você pegar aquilo ali que é ruim, uma história pesada, um sentido pesado, e transformar em algo bom. Se tudo que a gente for fazer na vida, a gente ir pro lado sempre do negativo, sempre do... A gente não vai mais rir de nada, porque qual é a premissa de uma coisa engraçada? Se você for estudar cientificamente, o que é humor? Tem uma pessoa andando, certo? Ela vai andar, normal. Ela cair não é o padrão, certo? Quando ela cai, aí o cérebro interpreta assim: eita, ela caiu, o normal é andar. Aí essa trava do cérebro vai... Por quê? Porque o cérebro dá um bug no cérebro, porque ele tá vendo o padrão. Padrão, caiu. Fugiu o padrão. Aí é que vem o riso, né? Quando você vai para os artigos científicos, tá assim. Quando você vai para a Bíblia mesmo em Tiago, fala o quê? Tendo motivo de grande alegria o passar provação. O cara assim, meu irmão, o cara tá filosofando. Tá não, o cara tá falando de neurociência, pô. Ali em Tiago tá falando de neurociência. Então, o que é o humor? Qual é a essência do humor? É você pegar algo que poderia ser trágico e transformar aquilo num motivo para rir. Qual é a graça daquilo ali? É o absurdo de um cara que tá numa época de 1500 vir pra uma época de hoje, ouvir que 40 nego bom só paga R$2, saber que nego bom pra ele é uma coisa ruim, pejorativa, certo? E o cara que tá vendendo lá, vendendo simplesmente o doce de forma inocente. A piada tá na inocência da fala do cara que vende e na ganância do cara que quer pegar o nego bom. Quem faz essa soma e sorri é a gente. Exatamente. Aí você fala assim, não, mas tem gente que sofreu a escravidão. Tem loira que sofreu porque ouviu uma piada de loira? Tem. Mas aquela coisa, eu posso privar... Ela nem entendeu. Eu não posso privar todo mundo de rir porque tem uma pessoa que decidiu não rir. Porque é decisão. Meu irmão, tem piada de magro que o pessoal faz comigo, que eu morro de rir. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu que preciso ser resolvido. Ah, mas tem gente que não é resolvido. Tudo bem. Qual o padrão? Se resolva. Se não, por exemplo, tem gente que é cadeirante. Qual é o padrão? Ir pra cadeira de roda, aceitar aquela realidade e seguir em frente. Ou morrer. Não aceitar e morrer. Por exemplo, eu podia chegar assim... Ninguém tá falando que é fácil, né? É um caminho. Eu podia, por exemplo, chegar... Eu fui diagnosticado uma vez com gastrite, H. pylori, e eu só podia comer inhame, coisa bem, assim, bem regradinho, sabe? Isso aqui eu não podia tomar café, não podia mais tomar café. Eu amo café. Aí o que acontece? Eu tinha duas alternativas. Transformar isso na pior notícia da minha vida e ficar depressivo. Ou me adaptar a uma situação, fazer um tratamento, tornar aquilo algo leve e resolver o problema. E foi o que aconteceu. Então, o que acontece muito também é porque hoje existe uma supervalorização da dor. Tipo, a dor hoje é quase As pessoas entenderam, principalmente a galera que tá mais na política, mais na comunicação, que dor vende. Então, até você for pegar um conteúdo aí de marketing político, marketing digital, você vê, vamos resolver a dor desse, né? Vamos resolver a dor desse público. Então, o que acontece? A pessoa que tá com a dor não resolvida, ela vai se ofender. E tá tudo bem? Tá tudo bem. O problema é quando ela não resolve a dor dela e quer que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, fique ali com a dor dela. E eu fiz um vídeo, acho que não dá pra botar aí não. Que esse vídeo Tá no YouTube? Tá aqui no Instagram. Bota, dá. Tá no Instagram. Esse vídeo bateu 14 milhões. Esse vídeo. É uma besteira. Aí, o que é o vídeo? É um cara cantando sertanejo, só que ele faz um tique nervoso. Ele faz...
Aí eu, tipo, botei ele repetindo várias vezes e no final eu passo fazendo assim, ó. Bicho, bateu 14 milhões. Esse vídeo tá chegando na Turquia. Vai ser manda em turco, assim, os comentários em turco. Tá Já por passou? aí. Você já passou. embaixo. Tá lá embaixo. Acho que mais embaixo. É Pode isso. descer, pode descer. Pode descer. Ó, tá Esse chegando. aqui, ó. Aquele ali que tá. Lá, Sobe. sobe. Ah, esse aqui. Isso aqui? É. 681 mil curtidas, esse aqui. Esse, Zé. Esse. O vídeo é uma besteira. É uma besteira o vídeo. Uma total besteira. Aí no final aparece, ó. Aí teve um cara que é humorista chamado Olhar Sobre Rodas. Pode estar aí no Instagram, você vai olhar. Arroba Olhar Sobre Rodas. E no final, ele passa com a cadeira e fala assim: ei, ei, é. Cara, eu fiquei tão feliz. Porque eu já acompanhava o conteúdo dele. Ele faz um humor com ele, eu já vi esse cara já. Eu fiquei tão feliz. Eu disse, caramba, tu copiou e usou a coisa do meu vídeo, velho. Eu fiquei super feliz. Ele comentou embaixo e tal. Então é isso, cara. Você pode ficar simplesmente em casa lamentando. Ah, eu tô coitadinho. Ah, meu Deus, a vida é tão ruim pra mim. Ou você pode ir pra outro lugar. Direito que fala. Esse mesmo cara, depois eu Apareceu. vi numa reportagenzinha, o cantor, ele virou meme, fora isso aí de Múcio, porque é um falsete dele, que ele faz... Entroncha, né? Ele faz... A técnica vocal dele. É. E ele virou meme no Brasil todo. Aí ele se pronunciou e disse... ele não gostou. Ele disse, não, é porque a minha arte é séria e estão mangando aí e tal, enfim. Ele se pronunciou e continuou fazendo a arte dele, e continuou, entendeu? Ele pegou um rapzinho, viu? Pegou, Quando né? estourou Pegou isso um aí, um aí hype. ele viu que a galera tava tirando... Que esse vídeo aí, ele passou um tempão cantando essa música. Todo final de tarde ele vinha e cantava essa mesma música. Aí o pessoal começou a fazer um cortezinho parecido com esse. Aí o que acontece? Ele começou a fazer um conteúdo um pouco mais engraçado pra vender o próprio show. Pô, foi que E Naldo depois saiu fez, dizendo que né? estilou. É. Porque repercute. É. Ó, gente, vocês estavam como fazendo vítima. isso, eu não tô gostando, eu tô triste, eu tô ficando deprê e tudo mais e tal. E aí mas- que pega o que eu falei. Sabe o que ele fez também? Ele sabe que vende. É. Ô, rapaz, eu também, a minha vida tá tão triste, não sei o que. Um monte de gente começa a comentar, começa a brigar. Porra, bicho, eu acho que isso é geral, porque vê, hoje eu tava olhando o Insta, um monte de gente que eu conheço daqui tava emocionado e com declarações assim, pô, foi muito triste a situação da menina lá do vulcão, sabe? Mas tinha gente postando como se fosse uma vizinha daqui, sabe? Eu acho isso de uma... Eu não sei qual é o nome que pode dar isso, assim, parece que a pessoa conhecia, sabe? Eu vi uma mesmo dizendo, não, eu tava acompanhando aqui quando eu acordei hoje de manhã que eu vi essa notícia, era como se parte da minha família tivesse indo embora. Assim, mano, é a necessidade de expor um sofrimento. Eu tenho que estar sofrendo também, porque tu tá sofrendo, eu tenho que... Tá ligado, velho? Eu tava conversando com minha esposa sobre isso. Ela, assim, quando tá viva e tal, eu tenho, caramba, tomara que ela seja Sim. encontrada viva. Minha esposa também, poxa, eu tava torcendo pra ela fosse encontrada viva. Aí depois minha esposa foi ver. A página dela começou a ganhar vários seguidores depois que ela faleceu, agora vários seguidores. Então é aquela mesma cultura. Morre um artista, É, aí vai valorizar, vai. estoura, fica super famoso e tudo mais. Porque o povo hoje em dia é muito carente também, carente de ídolos, né? Porque, ídolos pô, reais. que aconteceu essa tragédia, tudo mais, beleza, mas Vai seguir a página agora da menina. a menina já foi. Ela não tem mais gente. postagem pra fazer, né? Você vai fazer o que ali? É uma necessidade de... Eu não sei, não. No máximo é seguir a irmã dela, que vai ficar contando a história, Que tudo tem- bem, que mas até o fizeram uma dela página. subindo, Tu já passou por algum assim... Teve alguma vez que tu fez algum tipo de piada? Ou tem alguma piada que... Fora aquela que o produtor do programa lá mandou tu... Não, corta isso de meio-dia, tu não vai jogar. Poxa, eu tenho... Porque tu tem algumas, né? Tu tem um mais light, tem um mais... tem de só tudo de continuando esse assunto de Sim. Múcio, eu sou assim, porque a comédia, é isso que ele tá dizendo, vem da tragédia, né? A arte nasceu, o drama e a comédia. Né? O drama conta a história do jeito que ela é. A comédia vai satirizar o que acontece no drama, É um exagero. né? O exagero, a pessoa cai, é engraçado e é trágico, é dramático. Você cai, você se arrebenta todo. Então, mas o primeiro impacto de quem cai, quem tá do lado, é rir. Todo mundo vai morrer de rir. Depois vai, eita, não levantou, vamos ver se tá vivo. Aí, tá, morreu. Eita, será? E vai lá. Mas primeiro você vai dar a risada. Então, o humor saiu disso. Outra coisa, o humor distorce a realidade.
papel do humor é distorcer a realidade. Quando eu começava a fazer show, eu fazia show de personagem e contava anedotas. E eu contava histórias que a gente levantava. Hoje em dia é até polêmico você fazer piada com pessoal, com gay, com LGBT e tudo mais. Mas tem muitas piadas que realmente são daquela, a pessoa vai estar assistindo, vai fazer bem pra ela. Mas tem piadas que você inclui e você levanta uma coisa, levanta o tão absurdo. Na minha cabeça é isso. Teve um caso muito antigo que apareceu, que os caras saíam de madrugada no carro com lâmpadas quebrando na cabeça de homossexual. Então teve gente que fez piada com isso. Pô, é pesado, é muito pesado. Mas é um absurdo um ser humano sair para agredir outro por causa de qualquer motivo. Então, o papel da comédia é você pegar uma coisa trágica e mostrar que é um absurdo. A gente ri às vezes porque não é nossa realidade, né? Tipo, o Brasil é um país que a população negra é enorme. Então, para mim, é um absurdo um ser humano, um nordestino, um brasileiro ser racista. Porque você vai olhar pro lado, você é negro, seu pai é negro, sua mãe é branca. A diversidade do país é isso. Então, quando a gente pega uma piada, o exemplo de música foi maravilhoso, porque a forma que ele faz, ele transforma um cara daquela época, naquele racismo que existiu realmente, que ainda existe, mas o racismo no seu maior força, que foi a escravidão. Então, aquela realidade hoje em dia é um absurdo. A frase que era ouvida antigamente e que era normal era nas feiras, o cara tá vendendo negros. Aí faz essa pula de época e hoje é uma frase que a gente no centro do Recife, talvez aqui no centro de Camaragibe, vai ouvir tantos nego bom, que é o confeito, que é, né, o doce. É uma coisa normal e que até o próprio nome já é uma coisa, né? É porque eu tava pensando agorinha, se o nego é bom ou o outro é ruim. Tá Eu ligado? tava pensando nisso agora. Então, você vê a coisa trágica, você distorce, porque hoje em dia já é outra coisa. Então isso é a técnica da comédia sendo feita. A gente ri porque, meu irmão, que coisa absurda. Mas depois a gente pensa, caramba, e a turma comprava pessoas. Que coisa absurda. Né? Quando você vê uma coisa absurda, ou você vai ter o choque, que a arte choca. Então você vai ter o choque e você vai ou rir ou você vai chorar. Não tem meio termo. Chico Anísio dizia, a comédia, a piada, ou ela é engraçada ou não é. Então, o papel do comediante é fazer a piada. Quem vai determinar se é engraçado ou não é o público. Então, se um comediante fazer uma piada 2 vezes, 3 vezes e ninguém ri, nunca mais ele vai fazer na vida dele. Porque vai ver, Exatamente. eu vou subir pra passar vergonha. Se o comediante fizer uma piada e o público vaiar e todo mundo levantar e chamar ele de racista, então ele vai ver que a piada dele não teve a graça, a distorção para que aquele assunto trágico ele transformar numa leveza. Então nunca mais ele vai fazer. Ele mesmo se regula, né? Então, como o Múcio falou da outra vez e que o pessoal sempre fala, o limite é o local. Você tá num lugar... Eu sou um comediante, a gente tá aqui conversando, somos comediantes. Então não vai ser uma conversa séria a todo momento. O papel do comediante é fazer piadas. Então vai ter vários momentos aqui que a gente vai estar contando umas piadas, algumas absurdas, outras não, né? Então aqui é um local pra gente fazer a nossa arte, que é a piada. Um show num bar. Quinta-feira vai ter show no bar tal de piada, de comédia stand-up. Você vai pra ali, as pessoas vão pra ali pra ouvir piadas. O limite é ali. Agora ninguém vai chegar no meio da rua, ver um gordo, uma gorda e vai xingar ou vai fazer piada ali no meio da rua com a pessoa. Aí é o bullying, aí é outra coisa. Aí né? é o xingar, crime. você... Aí é o crime. crime vem aí, né? Mas num espetáculo artístico, E as pessoas muitas vezes pagaram pra estar ali. pagou pra vir. Se pagou, sabe, E já falando conhece, um exemplo né? de Léo Lins,
Ele tem um espetáculo e no final do show, de um dos shows, eu não assisti todos os shows dele, mas eu vejo que ele bota os vídeos, sobem pessoas Porra, eu vi esse dia. inclusivas, Tipo, né? Tem pessoa cadeirante, tem pessoa eu vi uma anãzinha, o outro cara sem a perna e um cego subindo pede pra fazer graça pra com ele ele. fazer a piada e a própria pessoa faz piada. Sim. Esse cara que é cadeirante, ele tá fazendo um stand-up, começou a fazer agora também. Então tem alguns Que não é vídeos stand-up dele. porque ele tá... Não, mas Foi é verdade. Como eu não sou bilíngue, é... É só stand. Não, pô. É porque stand, Tem um nomezinho, pô, stand normalmente é trocadilho. parado, né? Ai, meu Deus. Você não vai no mercado, vê o stand andando. Eu tava indo num negócio tão, tecnicamente, uma coisa tão séria, né, pô? Meu Deus, Mas a parada é essa mesmo. Então, ele faz piadas com ele, com a vida dele. Tinha ele e uma menina também cadeirante fazendo piadas que, caramba. Enfim, usa aquela tragédia dele pra tirar riso. Porque é que nem você falou. Você tá numa situação, você segue em frente ou você vai, A mente trabalhando. né? Então é eu penso, complicado. eu penso na caricatura, brother. Tu vai processar o cara porque o nariz tá grande e na caricatura a orelha tá grande. isso. Que a caricatura é fazer da tua imagem, né? Pegar e exagerar, né? Nos pontos característicos. Meu amigo, toda foto minha é uma caricatura. Eu vou processar O fotógrafo. a Nikon, não vou. É uma... Processar a Eu não sei. Canon, não vou. Quem falou, se foi tu. Eu não sei quem foi que falou isso, mas me chamou a atenção. Acho que não sei se foi dando jeito que ele falou. Ele disse: quando é drama, é arte, é pra chocar. Ninguém processa o cara que fez o Quando papel de assassino lá. Ele matou. caricatura, é arte. Quando é pintura, é arte. Mas quando é humor, é crime. Como é que pode um negócio desse? Não, é isso. A gente tava conversando aqui com o Beto, advogado, e a gente não era humor, mas batia, porque se o cara usar a rede social pra fazer uma piada que alguém não goste, essa pessoa que não gosta vai procurar o governo procura a Big Tech tem que bloquear. E dar os dados ao cara. Tudo bem, eu até concordo com os dados. Se postou alguma coisa lá que tem que responder, a Big Tech entrega o dado. Mas ele não. Na cabeça, na visão dele, assim, eu entendi, eu posso estar errado. E eu chamei, marquei não, falei com ele pra gente marcar, pra tu vir e a gente conversar junto. Porque aí eu disse, não, meu irmão, eu prefiro ele. Porque esses caras da Big Tech têm o poder total na mão. Eu disse, meu irmão, eu ainda. Qual é o intuito da Big Tech? Dinheiro. E qual é o intuito do governo? Poder. Eu ainda prefiro os caras buscando dinheiro do que o governo buscando poder. Aí dei exemplo da China, tal, que não tem condições. Se vocês quiserem, trava tu aqui, e fecha a rede. O TikTok lá não roda tudo que roda no mundo. É só o que o governo quer. Coreia também. Meu irmão, eu acho muito perigoso, pô, deixar na mão de um burocrata Com toda certeza. saber o que é engraçado, o que não é Porque engraçado. as pessoas levantam que, pô, o Léo Lins faz piadas absurdas, que é o tipo de humor Muito. que ele escolheu. Eu vi um dia E as desse, pessoas caramba, isso aí eu ficam... não queria ver, não. Tipo, eu não consumo tanto, eu vejo alguns cortes. Eu também, pra é. mim. Mas, tipo, eu vi um dos shows dele e realmente, caramba. Mas, Eu não pagaria pra ir, não. Eu não faço. Mas, e a turma diz, ele não é punido. O cara que mais tem processo hoje em dia é Léo Lins junto com o Danilo Gentili. E outra coisa, ele paga, ele é muito punido sim, porque você pagar 1 milhão ou pagar não sei quantos mil a uma pessoa por causa de uma piada, então ele vem sendo punido há muito tempo. Uma Teve show vetado, né? Já isso, em uma cidade coisa é eu pra fazer show. uma piada com você não gostar, me processar. Aí eu vou estar ali respondendo, posso perder o processo e vou pagar pelo erro que a justiça julgou que eu fiz. E paguei. Mas aí é o governo É isso aí, velho. chegar e querer dizer o que é arte e o que não é. Enquanto é pessoa física, tá tudo bem, né? Isso. Vou dar o exemplo para depois não dizer, esse cara aí tá falando de política, ele é A, ele é B. Bolsonaro falou absurdos em discurso. Lula falou absurdos em discurso. Sim. Dilma falou absurdos em discurso. Fora outros presidentes. Sim. Nunca é crime. Aí um artista, um comediante, vai fazer uma piada, por mais escrota que ela seja, para pessoas que pagaram e que gostam do humor escroto do cara. Aí é crime. Então, quem é que vai estar dizendo o que é crime e o que não é? É Qual é isso, o velho. poder que vai determinar? Né? Então, é isso aí que... Eu não faço esse Qual é tipo a de humor, mas eu acho que o cara tem o direito dele de fazer, porque tem um público que Eu vai. nunca curti o humor do Porta dos Fundos, principalmente fim de ano, que eles faziam aquela parada do, né, com Jesus e tal, Sim. usava da Bíblia como tema. Nunca gostei, nunca assisti, nem vou assistir.
pra mim, porque eu sou cristão, eu quero que eles não façam mais, não. Eles que se virem para as contas com Deus. Quem vai julgar eles é Deus, segundo a minha crença, né? Sim. Eu não quero também que ninguém proíba ele, não. Ofende. Pô, tem uma parada que diz, né, que motivação... Eu não te motivo. Tu que se motiva a partir do que eu disser. Tu se ofende a partir do que eu disser. É tua escolha, no final das contas, se ofender ou não. Eu não sei se é carnal que fala que o cara vai no trânsito e ele te chamar de filha da puta. Tu tem duas opções. Ou tua mãe é puta e tá tudo bem porque ela é puta, ou tu fica de Acho boa que porque ele tua fala mãe não isso, é puta. Agora, se tu quiser brigar porque o cara falou isso, é uma escolha tua. É. Tá ligado? Eu É penso exatamente assim. isso aí. Eu acho que o cara faz lá, eu não gosto. Tem quem gosta e tá pagando. É lotado, velho, o show do cara. Vai processar lotado. o cara e todo mundo ali que tá participando também do que ele tá cometendo como crime, né, velho? Cara, o próprio Deus não censurou. Você vai olhar a própria Bíblia, pra E quem crê, ainda, né? eu digo mais, eu sou um cara que eu sou cristão também. E muitas vezes, como o show da gente é por elenco. Às vezes tem uma noite de comédia lá que a gente vai o elenco, então vai ter o cara que faz humor mais, vamos dizer assim, gospel. Que Múcio tem até o grupo, né, que faz parte, é humor gospel. Já eu sou o humor que eu pendo por todo tipo. Pro E público. pode ser que tenha um show que seja eu, Múcio, e um cara que faça humor negro. Sim. Então, já teve. Jay Lopes, né? Isso. Então, o público, quando a gente divulga, o público sabe quem é quem e escolhe qual é o comediante que quer ir. Às vezes eu já fiz show, tem Rodrigo é ateu. Rodrigo é ateu. Rodrigo tem um show que ele fala sobre o preconceito que ele sofre por ser ateu. E quando as pessoas sabem que ele é ateu, ele diz, tu é do diabo. Aí ele começa a fazer piada com isso. Ah, tu tem que... As pessoas querendo converter ele de todo jeito. Então é a visão dele como ateu. E ele começa a fazer várias É piadas. graça disso. E faz graça disso. Tem piadas que ele pega e ele começa, no show, ele começa a mostrar que o absurdo às vezes não é ele não acreditar. O absurdo é a gente acreditar. Porque milagre não é uma coisa fácil de você acreditar. Se chegar alguém aqui e disser, eu fiz um milagre aqui agorinha. Vai ser difícil de a gente acreditar. Pode ser que a gente acredite É ou sobrenatural, não. né? Então é uma coisa muito íntima e muito pessoal. E quando eu vejo alguém fazendo uma piada com religião, até mesmo com Cristo, às vezes a piada é até boa, é muito engraçada. Eu fico, meu irmão, esse miserável vai pro inferno, mas a ideia foi boa. A ideia, né? Que miserável, meu. Eu fico rindo e vai pro inferno. Porque é o direito dele É fazer isso. o tipo de humor dele. Se eu não quero, eu não vou mais no show do cara, mas nunca, não acompanho, deixo de seguir. Pronto. Se ele ofendeu a minha fé e a minha pessoa diretamente, eu quiser processar ele, também é uma escolha de cada um, né? Mas eu não pode querer dizer não, eu não gosto, a gente não gosta, vamos se reunir Isso. e não vai ter mais esse Tem tipo de show. uma cadeira da curso de publicidade que a gente faz jornalismo também passa por essa cadeira, que é a teoria da comunicação. Aí ele fala na teoria chamada teoria da bala mágica ou teoria da agulha hipodérmica, que ele fala o seguinte: quando o cara tem um conteúdo, por exemplo, um jornal, ele falava assim: a partir de amanhã teremos uma promoção de banana. Meu irmão, não poderia ser verdade, mas porque ele falou, todo mundo ia acreditar, porque não tem uma coisa chamada feedback. O jornal jogava, as pessoas acreditavam naquilo e iam pra feira comprar banana. Hoje, esse negócio meio que se inverte, porque a bala mágica, né, que bateu e pegou, a agulha que vai, mas não volta. Hoje não. Hoje você joga banana, promoção de banana em todo o Brasil. Aí o cara que tem o Instagram vai chegar na conta e dizer, gente, isso é mentira. Eu tô vendo aqui, Isso. ó o preço da banana, pode ver aqui ao vivo. Vamos falar, chamar o dono aqui, aí o dono vai. Qualquer pessoa com o celular. É realmente, o que foi falado pelo governo e pelo jornal é mentira. Aí o jornal, pra não perder a credibilidade, coloca um nomezinho lindo, que botaram Fake chamado news. fake news. Aí o cara que fala a verdade, colocou a verdade lá, é mentiroso e às vezes é processado. Porque agora o consumidor, o outro cara pode ligar. Que história é essa aí que vocês... né? Eu passei por uma dessa no jogo do esporte. Esporte era final da Copa do Brasil. O cara era até aquele Rodrigo Raposo. Esse, gente, a partir de amanhã, o esporte estará vendendo ingressos lá na Ilha do Retiro. Rapaz, no outro dia de manhã, eu cheguei lá 5 horas da manhã. Era gente, batia lá no São Marcos, no hospital. Fila
dava a volta, chegava lá naquela mansão e voltava, de Johnson. Caramba. Voltava. Quando começou a abrir a bilheteria, às 9 da manhã, chega a galera dizendo que não ia vender pra Copa do Brasil, ia vender pra Sport Fluminense. Rapaz, o pessoal ficou muito arretado. Aí no jornal de meio-dia, ele apareceu assim com a cara toda assustada, dizendo que na verdade foi dado um dado errado pra ele e ele noticiou. Mas porque naquela época já tinha celular, então o povo ligava. Diga, ó, tá mentira aqui, viu? Eu tô aqui e não tem nada não. A turma começou a ligar, revoltado pra TV Globo, revoltado. Ele teve que aparecer pra desmentir. Mas era fake news, era mentira. E aí? Só que como é um jornal, é o governo, aí não pode, né? Sair como mentiroso. Então é melhor botar, dizer que é fake news e tá tudo certo. Como foi divulgado agora, pegar um exemplo bem claro, negócio da conta de energia. Aí fizeram uma arte de Facebook, colocaram o nome de um monte de deputados e dizendo quem votou a favor e quem votou contra. Só que quando você vai para a votação do Senado, que está no site oficial, você vê que é totalmente diferente. Foi outra turma que votou e a turma que está lá, tem gente que nem estava na votação. Mas uma vez que aquilo sobe para a internet ou sobe para um meio de comunicação, todo mundo acredita que é verdade. Aí é que tá, é muito delicado, bicho, porque mesmo o cara tendo a intenção e ele sobe essa postagem, tem como chegar na primeira postagem, né? A empresa consegue chegar lá, quem foi o primeiro IP que saiu aí, daí rastreia isso. O cara disse, não, eu tive essa informação. Como a televisão dizia, o jornalista dizia, não, a minha fonte me disse isso. Isso é um problema que agora é o seguinte, voz da minha cabeça. Dailton se mudou de Jardim São Paulo, voz da minha cabeça. Aí eu chego lá, boto lá no meu blog. Aí, não, tá aqui, ó. Gente, eu moro aqui já de São Paulo. Aí eu chego na imprensa e falo, não, mas a minha fonte me disse. E é preservado, né? O direito de reservar. Aí a lei protege a fonte. Ele não pode entregar a fonte, mas a fonte pode ser a cabeça dele. Ele totalmente doido ali. Dos mesmos criadores de Diz um Leitor. Eu achei a solução. Qual seria? Tipo, quando o Léo Lins for fazer o show, ele bota um roteirista que é a fonte dele. Então quem fez a piada não foi eu, foi a minha fonte de que era engraçado. A fonte desse cara é engraçado. A fonte. Tu assistiu o episódio que teve esses dias, não sei se vocês viram no Inteligência Limitada, sobre o humor e tal, tinha 4 caras lá. Sim. Foi massa, bicho, eu não consegui ver todo, até vou ver depois o restinho, porque tava tardão, fui dormir. Mas tinha um ponto lá que o cara batia na tecla, bicho, que eu sei lá, eu conseguia concordar com o Vilela não concordou, o outro cara lá não concordou, eu não lembro o nome do comediante lá, ele falando que existe, não sei se ele tá dizendo se existe pessoa, mas tem como você direcionar a piada, meio que pra induzir a pessoa a rir, ou, por exemplo, ele contou lá uma que era assim, pô, tá Hitler, e ele deu ela como exemplo, Hitler e um assessor dele lá da propaganda, em cima do prédio, ele olhando pros alemães, como é que eu posso fazer pra deixar esse povo feliz? Aí o assessor diz, se joga daqui. Tinha uma intenção de fazer essa piada, né? Ele falava de piada de sussurro, que eram umas piadas que você não poderia fazer, mas por baixo dos panos e tal. Tinha uma intenção nessa piada. Eu entendi ali, na minha visão de burro de longe, assim, eu fui, pô, meu irmão, eu acho que tem quem faça com intenção na política, seja qual for o presidente. Sim. Vamos fazer piada com esse cara aqui pra sujar a imagem dele. O cara tem também do lado do humorista, ainda tem o lado dele humano que concorda com um político ou com outro, né? Ele pode usar disso pra tá fazendo aquela piada direcionada a alegrar a galera dele, né? Como os próprios políticos fazem muito bem já, né? Nem precisa... Tem uma galera que é Sabe perigosa, o que acontece? Que isso aí era na época de anedotas e tudo mais. Aí tinha um tipo de humor que era piada de sussurro. Eu assisti o episódio dele falando que era lá na Alemanha, se eu não me engano. Acho que era, né? De Hitler. Que eles faziam piadas assim que não poderiam ser contadas. Eles sussurram porque um falava pro outro quando via tava a população de boca em boca falando sobre o governante, mas ninguém sabia quem foi que inventou aquilo. Então não tinha quem... Porque se alguém fizesse uma piada em público daquela... Sim. Era punido e a punição naquela época era, né, morte e tudo mais. Então era um tipo de humor. O grande X da questão é que, por mais que as pessoas, que eu até bato nisso, que a comédia stand-up já eram feitas coisas aqui no tempo de Chicanísio, José Vasconcelos, mas nessa atual conjuntura, não era nem essa viadagem que eu ia falar, mas vê, nessa atual Conjuntura. formato
que se foi entregue de 2000 e tudo mais pra cá, 2005, sei lá. É um tipo de humor novo aqui. Que antigamente tinha piada de stand-up, que era de autoria e tudo mais, que o cara abria o show dele de cara limpa, faziam coisas, observações do dia a dia e depois ia para as anedotas ou ia para o personagem que tinha. Mas o estilo de hoje, o cara, o momento todo, só histórias dele, como é o nome, é mais atual. Então aqui o stand-up tem acho que 20 anos, No máximo. no máximo. Então é uma arte que está em evolução, está se aprendendo a fazer. Lá nos Estados Unidos, o stand-up tem desde os anos 50, né? Tem Lenny Bruce, os caras tudo mais que foram presos naquela época porque não podia falar palavrão. Então os caras foram presos, passaram por isso e por outras coisas lá. O humor negro lá tem quase todo comediante faz. A liberdade de expressão lá nos Estados Unidos, né? Isso. A emenda Então aqui é uma também. arte que veio um pouco mais de lá. Então hoje em dia as pessoas ainda aqui não Tem sabem isso o que é stand-up. Estão aprendendo o que é stand-up e a arte está sendo até para quem faz está aprendendo e está evoluindo, né? Isso aí tem muito interessante tá falando, porque é o seguinte: humor, certo? Humor. Fala aí um grande nome do humor. Um grande nome do humor. Chicanismo. Ah, porque era mais conhecido? Não, porque quando fala grande nome do humor, tu imagina um cara ou uma mulher vestido de alguma coisa. Então, quando agora tu vê um cara e uma mulher sem nada, com microfone, é um palestrante. É o palestrante. É um professor, é um qualquer coisa. Mas não é um comediante, porque o povo tá acostumado a ver o palhaço com nariz. Hoje em dia tem esse que nem nariz mais tem. O cara bota nem a pontinha vermelha mais coloca, Isso. né? Então mudou-se o formato, mas aí o povo tem que adaptar o povo para mostrar que não, mudou o formato, mas continua sendo humor. Aí tem que passar um tempo, o povo tem para Pra se adaptar e aprender. aprender. Meio que tem que ter os mártires mesmo nesse processo. Vocês estão na Tem, evolução toda do mudança processo. tem, né? É. Tem que ter alguém que vai. E ele, Léo Lins, Danilo Gentili, os caras abraçaram. Não foi, vou morrer por Não. essa causa. Os caras Eles- batem de frente, eles- né? Estão pagando o preço. E Léo foi além, né? Léo foi além, porque a turma fala, não, o cara... Léo... Ele tá abrindo porta, né? No futuro, daqui a uns Isso. anos, vão dizer, mano, se não fosse aquele cara lá. E quando ele começou, ele não fazia esse tipo de humor. Ele não fazia. É. Ele fez uma das primeiras literaturas sobre o gênero, eu acho que a única até hoje foi ele. Explicando os técnicas, é um livro que é O Segredo da Comédia. Explicando a Do Bíblia. stand-up brasileiro. Explicando técnicas de piada, porque piada tem uma técnica. Né? Você vai. A preparação, que é o que chamam de de setup, é a Setup. preparação, e a parte engraçada é o punch, que é o momento que você vai rir. Então eu preparo e punch, a porrada, é a hora da risada. Então tem uma técnica que quem lê, qualquer pessoa pode fazer uma piada. É. Qualquer pessoa pode Se fazer uma dominar a piada. técnica. Se dominar a técnica, se aprender a técnica, pode fazer uma piada. Mas não é qualquer pessoa que pode criar um show e ter uma performance de excelência ou ser muito bom. Uma piadinha qualquer um, poxa, pegou a técnica. Tem cara que é muito matemática engraçado vai e não vai fazer. conseguir fazer, né, velho? Tem cara que é muito É. engraçado, que vai conseguir contar piada solta, mas não vai ser bom no Tanto é que stand-up. tem muita gente que é escritor, né, que é roteiristas e não são bons comediantes no palco. Tem tudo isso, né? E então eu já me perdi o que eu tava falando. É uma coisa que as pessoas estão aprendendo. E o primeiro show dele é um show que ele faz piada de videogame, ele faz piada só porque o pessoal diz piada família, piada normal. Depois ele fez uma piada, foi com o tsunami, se eu não me engano, foi a primeira dele. Um tsunami que teve no Japão. Ele fez a piada para divulgar o show que ele tava tendo no Japão. Só que tinha acabado de ter o tsunami. E quando ele fez a piada, ele foi proibido de ir pro Japão. E só que ele viu que repercutiu muito aqui nas redes, aqui no Twitter, acho na época e tal. E um público todo gostando. Ele disse, caramba, a turma gosta Ele desse surfou tipo de lá, né? humor. Que tem. Oxe, lá nos Estados Unidos tem esse tipo de humor que é um humor mais negro, é um humor negro. Aqui hoje a turma quer mudar os nomes, que é humor ácido, né? Mas vamos falar como era dito
Sim, como é. antes, como é dito, sei lá, enfim. Aí ele, pô, vou ver, aí aconteceu uma tragédia aqui. Aí ele foi e fez outra. Aí a galera gostou muito, ele disse, "Oxi, tem um público carente desse tipo de arte aqui." Aí ele foi estudando e criando e se especializando nisso. Foi o primeiro que fez esse tipo de humor aqui, Bicho, eu sou. teoricamente. Eu sou contra. Se por mim, se eu pudesse dizer não é pra existir, eu diria que não existe cigarro no mundo. Eu não posso fazer com que quem gosta de fumar e tá lá viciado e trabalha pra comprar, compre. É simples. Só não quero fumar perto de mim. Vê como isso é sério. Se tu pudesse voltar no tempo há Esse é o exemplo. 50 anos atrás, tu vetaria o cigarro no Brasil? Eu pudesse, sim. Não existiria Alta Compadecida, Tropa de Elite. Metade do filme brasileiro não existia. Por causa do crime, Por é? causa de Souza Cruz, que é um dos maiores patrocinadores do cinema brasileiro. Eita, poxa. E é, velho. Percebeu que todo filme tem uma pessoa fumando? Tem que ter, né? Faz parte do... É mesmo, eu não sabia que a Souza Cruz era... Pode ver. Pode pesquisar aí. Souza Cruz é um grande patrocinador do cinema brasileiro. Eita, caramba, ele não ia Muitos vender... Tá vendo? Aí não existia filme. Não, mas ia ter outro patrocinador. Aí você E fala nem assim... a gente ia estar aqui ao vivo com um tabaco, né? Cigarrete. Cigarrão desse. Um charutão. Ah, meu Deus do céu. É Drailton. É, Drailton. Mas tem uma parêntese, me perdoe. Sim, sim. Para todos, Drailton. Mas para os que moram no Rio Grande do Norte, Draildo. Então, porque eu tô chamando de vez em quando de Drailton. Drailson. Eu conheço um Drailton na minha vida, esse é o segundo. Olha aí. Tá ligado? Ó, eu perguntei isso a Múcio e aí vou perguntar tu também. O que é que tu acha? Tipo, pra Por que gente. tu nasceu com esse nome? Não nasceu, né? Deve depois. Foi. Não é Desculpa possível, não. pela Que é errado na gaffe. barriga, não. Peraí. Ei, pô. Tava eu e Máscara conversando. E, pô, velho, que negócio foi aí da ideia da gente de tentar fazer aqui em Camaragibe alguma coisa. Porque, meu irmão, é um negócio bom, bicho. Tem público pra humor. Eu acredito que tem. Eu acredito que falta. Onde é que tem? Poxa, eu comentei com algumas pessoas, moço, sobre a possibilidade de ter a parada e tal. E a turma, ó, me avisa, pelo amor de Deus, eu quero ir. A turma lá onde eu treino, a minha que eu faço liberação. E comentei com mais umas pessoas. E, pô, quero, onde é que tem? O próprio rapaz lá da casa de show fez, não, poxa, eu tava doido atrás disso. E que em primeira mão a gente vai estar divulgando aqui hoje. Aham. O primeiro evento da gente. Não o primeiro que já teve shows aqui Sim, em Camaragibe, já mas teve. de stand-up. Mas o primeiro Que a gente do vai nosso projeto aí. Isso. Vamos chegar lá. Daqui a pouquinho. Aguardem. Aguarde no seu aparelho, celular ou Ou televisor. Por que tu acha, velho? Múcio deu a visão dele que é a falta da propaganda, da publicidade, né? Os caras meio que não estão tão bons de fazer o marketing, né? Tu acha que é o quê? Que não é tão. Só tem 2 casas no Recife, né? Que tu fala. Oficialmente agora é, né? Aí, eventualmente, Das algumas duas casas dá faz, um, né? Também que é Dá pequenininho. um barraco. Dá um barraco. Eu fiz o primeiro é o Manguetal, né? Eu fiz um show lá, casa cheia. O show poderia ser numa Kombi, poderia ser dentro de uma Kombi, mas tava Tava cheio. cheio. Foi maravilhoso. Sim, a pergunta é... Por que tu acha que não é tão mais. Tem muito artista aqui em Pernambuco, não tem? Aqui em Recife, Tem, uma quantidade região boa. metropolitana. Deveria ter. Eu não vejo. Ó, tal dia vai ter, toda quinta tem ali. Eu não sei, não faço Meu ideia. problema é que eu vejo demais. Tu vê muito, tem Por muito. mim deveria ter menos. E é, velho. Brincadeira, Sim, cara. eu agora- Porque tem muita gente nova chegando, que é, né? É. Mas acho que o que o Múcio já falou, já Entendi, realmente é entendi. isso. Tem um público muito grande aqui. Só que a dificuldade é a gente chegar até esse público. Porque quando começou o stand-up aqui em Pernambuco, Quarta do Riso e outras noites, as pessoas, caramba, eu vi isso no Jô. Eu vi isso na internet, que nem era tão forte assim, mas tinha o estilo, YouTube né, já. parada. Eu vi, eu vou pra esse show de stand-up. Sabia nem quem era o comediante ou quem era que tava lá, se era bom. Mas ia porque o stand-up no Brasil tava famoso. Então aconteceu esse fenômeno que as casas que iam abrindo iam tendo um público rotativo e enchendo. Hoje, o tipo de público que vai pra show de comédia stand-up é diferente. Eles vão por causa do artista. Então, eu conheço o Rodrigo Marques. Vai ter show de Rodrigo aqui? Eu vou. Então, quanto mais famoso o cara é, mais gente ele leva. Então, a gente não somos artistas famosos.
No máximo ali somos semi-famoso, que é aquele cara que bateu na trave e voltou. Aí tem É um um cara que, sandeiro. pô, Entendeu? Os caras. Os cara antigamente carro bom, pô. o cara é Duster, Caprio, sabe? Aí tem um sandeirozinho. Eu vim até seminovo. num carro Tô vendendo, se quiser conversando. comprar. É, por isso que tava aí já esse comercial, né? Trouxe até a chave. Conversando que, tipo, tem Múcio, tem Rubens, que são artistas que quando eu comecei, eu vi os caras e eu fiquei fã dos caras e hoje eu pô, posso ter a alegria de trabalhar com os caras. Admiro pra caramba, né? Porque eu tô aqui, todo canto que eu vou, eu sempre falo de Rubens, falo de Múcio, todo canto que eu vou. E eram artistas que eram pra ter uma projeção muito grande, mas não tem tanto. Múcio tá num filme na Netflix. Morador da Tabatinga. Vê, Gosto de morador falar da isso. Tabatinga, né? Quase aí quando chove não consegue sair de casa. Tem a ladeirinha dele ali, se ele descer de ré vai parar lá no meio da mata, É. né? Mas tá na Netflix. E às vezes a gente tem que fazer aquela luta tão grande para conseguir levar um certo público. Mas aí vem mudando, porque também é uma coisa que eu falava muito, Rubens, mas você é um artista de palco, você é um artista de teatro, é um artista de vídeo, de cinema e tudo mais. Mas hoje em dia, para o artista vender, ele tem que ser um artista de internet. Verdade. A gente às vezes tem que deixar de ser comediante e ser blogueiro e ser influencer. Eu tenho uma raiva dessa palavra tão grande. Influencer. Porque eu acho que você tem que ter uma arrogância tão grande para que você sentir que você influencia a vida das pessoas falando bosta, tá ligado? Eu influencio a pessoa a rir, a mangar, né? Isso. Mas eu não influencio uma pessoa a tipo, ah, caramba, eu assisti esse show de comédia, eu vou mudar a minha vida. É. Não, Ah, eu sou influencer, tô com a dor no imbigo. influência de Tá influenciando a falar errado. É, eu tô com a dor no imbigo. Imbigo. Eu falo prático e vrido. É, Problema, influencer. Não fez um supletivo, eu sou influencer. Né? É. Dançando passinho sem zorba, sem cueca. Eita Eu lá. sou influencer, mopirraia. Pirraia. Meus eggs pra você. Mas tem entendeu? público pra isso, bicho. Mas tem É, público. tem. público. Eu não gosto, mas tem que ter ele. Isso. É. Então, quando aí a gente tem que ir pra uma coisa que às vezes os artistas não dominam, aí vai aprender a dominar. Eu não domino a arte da internet, do Instagram, que miserável vive mudando cada semana. Quando o cara perfeito agora vai viralizar e você faz um vídeo a 2 pessoas, diz, eita, é minha mãe, apaga isso, tem vergonha, menino, e alguém dando um joia. É. Eita, eu pensei que era outro. Mas, né? Então fica mudando, então essas coisas vai dificultando. Às vezes, antigamente, eu fazia o show lá em Jardim de São Paulo, numa escola que tinha um auditório, eu panfletava. Eu divulgava no carro do som que o vereador desenrolava pra mim. Eu ia lá receber as pessoas, vender o ingresso, botava 2 minutos, eu ia trocar de roupa e subia no palco. Luta, E às vezes ainda dava mais gente do que dá hoje, eu ainda impulsionando no Instagram. Né? Por quê? Você não domina aquela. Quando a divulgação era boca a boca, as pessoas às vezes nem sabiam o que era, mas, pô, negócio massa, então eu vi aqui um panfleto, eu vou. Mas mudou. Então você tem que estar sempre se adaptando e aprendendo. Então essa falta de, às vezes, de dominar a mídia, quem aparecia na televisão, nos programas de televisão, era sucesso, Era. show, teatro. Antes era tudo. assim. Minha vez era ruim que dói. E às vezes era ruim, Mas tava na É. mídia. mas já na mídia. Hoje em Não muda dia, nome, nem insisto. né? Tem um ator global que ele nunca vai ver isso aqui, eu acho. Não tô menosprezando Eu vou fazer o teu corte, viu? programa, mas aquele que fez Clô, como é o nome daquele cara? Eu até conheci ele em São Paulo quando eu fui. Artista, ator do Eu sei quem é, caramba. sei quem é. Você na Globo, não sei o que, Cerrado, Marcelo Cerrado, se eu não me engano, Acho que né? é isso. Acho que é ele, né? Fez Clu naquela novela que Fez tem Clô na estilista, né? novela. Aí ele fez aquela novela sucesso, aí criou um show de stand-up. Teatro Guararapes, lotadíssimo. Todo mundo falando mal. Porque não era um show de stand-up, ele não sabia fazer stand-up. Ele fez uma tentativa de monólogo, fez um monólogo, na verdade, que não tinha tantas piadas, tinha uma piada aqui, outra ali, mas era falando da vida dele, era como se fosse uma palestra da vida dele. Mas ele vendeu show de humor. Então as pessoas, poxa, não... os comentários eram isso, que o show do cara não era bom. Não era bom.
Foi a grande polêmica que saiu em revista. Tanto é que se fosse bom ele teria continuado fazendo, né? Desculpa, Marcelo Serrado, tô falando aqui. Mas a minha fonte, foi a minha fonte. Então não vai ter responde por isso. Foi a minha fonte. fonte que passou. Então, a dificuldade é essa. Que as pessoas hoje só vão para os shows, a grande maioria, de quem é famoso. Então, qual a técnica que a gente faz muito hoje em dia? Abrir o show dos amigos famosos para as pessoas gostar e, eita, talvez depois eu vá. Entendeu? E é a luta que o artista hoje em dia tem para viralizar na internet. Cai numa parada de aleatoriedade da poxa, né? De sorte, né, velho? Porque, tipo, vê, dentro desse trabalho todinho, pode ser que tu faça um vídeo que tu nem botou fé de 14 milhões. Esse foi um vídeo que eu fiz. A lógica parece que é, Assim. vamos fazer o máximo possível. Eu vou ser ofensivo e polêmico agora. Vai, Polêmicas. vai. Múcio. Com força. Pô, a gente tem vídeo, né? Polêmicos. Com moção. Você Sim. tem vídeo de esquete, tem vídeo de Caraca, na personagem. novela, né? Tem um trecho E da série na viralizou com a bosta daquela, né? O vídeo foi todo do outro cara e ele fez. Viralizou. Gravado O cara com na janela de casa, Com com a 20 roupa anos. de dormir. Vê o Tem que que o ser falado artista, um artista que tem 20 anos de arte, se passa a ter que fazer, se prostituindo na arte pra ganhar os views. Mas aí tem um ponto. Ei, Múcio, Mas é isso mesmo. existe um ponto, Múcio. É engraçado, mas é isso Que mesmo. beleza, mas uma besteira dessa não é possível, que chama atenção e eu acho que tem gente que explode, é tanto que tem gente que explodiu com um negócio e sumiu depois. Cadê Bill? Bora, Bill. Não tinha mais nada a entregar. Mas o pobre também, né? Fez uma besteira. Tem uma coisa que que- lascou, Foi. mas Tem outros casos aí de gente que estourou por uma besteira, mas não tinha mais a dar. tu sabe por que não existe flor preta? Rapaz, não cabe não, o podcast Foi no Ticaricatecast, não foi? Foi no, eu vi. De Vilela, pô. Foi no de Vilela, foi. Meu Foi. Deus. Eu vi. Ele não. Depois eu tive Mas que vê- pesquisar na internet. Pra ver. Beleza, foi uma piada bem. Enfim, mas foi uma piada. E outra coisa. Quem é Bill? Quem é o Bora Bill? O cara é um cara das antigas, um cara, Sim. vamos dizer, talvez O cara do semi-analfabeto, negócio- não sei qual é a história A galera dele. vai né? aí. Mas é um cara matuto, um cara. Só comum. É uma coisa que meus pais ouviam, meu pai falava. Então a galera cancelou um foda. trabalhador, um pobre, sei lá, negro, se ele se identificar ou não. Que hoje em dia tem isso. Tem isso, Pode ser galego, os olhos azuis, tem um beijo assim, eita, eu sou negão. Vai pra cota e acabou-se. Então, você pode acabar com a vida do cara, que o cara tava começando. Pô, velho. Que nem era nem ele que falava, ele aparecia, o outro que narrava, que continuou. O cara que Podia narra, melhorar. tem uns vídeos, tem uns negócios massa. Mas vê como tá o povo tá doente hoje. Eu tô pensando Eu tô aqui. doente, O que, Múcio? Pode, me arretei. A 80% da população brasileira é negra. Como é que é minoria? Não faz Também é sentido uma nenhum. ferramenta, sim. Não faz. Como é que é não minoria? faz- Não, que é a minoria dos negros. Mas é porque parece que lembrei. Parece que não é porque é no quantitativo, é nos espaços. Nos espaços. Né? No poder, no campo, no futebol tem muito. Em alguns lugares que eles acham que é o acho lugar isso aí que também. tipo, todo mundo tinha que O estar acesso. por uma cor, não por mérito, mas porque para os É negros minoria no acesso. isso, e tem que contar com o tempo que eles foram, é como se fosse uma retratação, né, histórica, pelo passado que eles tiveram de sofrimento. Foi Hoje um eles áudio que eu têm- vi hoje. 350 anos de escravidão é uma reparação histórica, né? Porque se a gente for olhar, o negro e o pobre, quais são as opções dele mudar de vida? Futebol e pagode. Futebol, pagode, que é o quê? Esporte e arte. E arte. Os maiores negros de sucesso, esporte e arte. Estão começando agora um grande empresário negro. Tá começando um outro. Mas antigamente não tinha. Então eu acho que a questão minoria é nessa questão aí que Não é em quantidade, não. É isso se for mesmo. de pomba, aí são a maioria. E são maiores, É, a né? maioria. A maior maioria. A maior maioria. maioria. Ô, negão, vamos. E aí? Esse negócio aqui só vai pra caneca ou pomba, né? Tá meio estranho esse papo. Tá aqui, né? É porque essa camisa não tem, não. Eu tenho outra camisa dessa que tem um nome aqui, Aloha.
Eu começo o programa, alô e aloha e tal. Aí o meu tio lá do interior disse, eu não quero essa camisa com a rola no peito, não. Bicho, eu sofri 3 dias lá agora, esse final de semana, com isso. Cadê a camisa da rola? Porque eu tenho as duas, né? Eu disse, meu irmão, você quer ver muito, tem muito dentro de você uma rola pra tá lendo aqui. H, não tem nem R aqui, como é que pode ser esse nome? Porque é um fã falando. Pô. Pega na minha rola. Eita, ofendi outra minoria. Ah, velho. É uma minoria. Tem pouco. Me perdoe, como é que Dileira faz? Desculpa, você foi o... Tá ligado? Dileira fica pedindo desculpa e dizendo que ama porque ele falou o meu Tourette dele. Não, o meu é déficit, é É déficit. déficit. Ó, voltando a esse assunto da falta de espaços, né? De ocupação também. É uma minoria os humoristas nos espaços, né? Vamos lutar por esse espaço aí, velho. É. Como é que a gente pode já divulgar pra galera aí no... Já temos. Atenção. Vamos lá. Atenção! Atenção. Bater aqui no. Temos uma data e temos um local para um show de stand-up comedy aqui em Camaragibe. Calma de palmas, cabeça, plateia, bebida. Isso. Você que é do Celeiro das Alegrias Futuras, pode bater palma também. Esperando a alegria, ela é futura, né? No Então, dia, em primeira mão, dia 10. dia 10. Aonde? Às 20 horas, No Boteco 20 horas. Vila. no Boteco Vila. 20 horas, transmissão ao vivo no YouTube. Ó, Vai ser. Vamos transmitir. Já temos o nome da noite também, né? temos o nome, que é... Temos a noite. Oh, não. Comedy! É bem comedy. Não, a gente... Não, tem o nome do show. Nosso amigo sugeriu um nome. Não, eu sugeri o nome do show, não. Eu sugeri o nome da noite. Da noite. parada, que Da é noite. risadagem. Mas aí foi uma sugestão, não foi Que é risadagem que vem de rir, Camaragibe. Risadagem. Não, mas vamos usar o de vocês, pô. O risadagem pode ser um projeto livre em qualquer lugar. Assim, e que eu. Múcio nem tanto, mas eu sou meio chato com isso, com relação, tipo, já tem uma noite lá em Recife com esse nome. Tem? Criado no Manguetal. né? Ah, massa. Então é o de vocês. Qual é o de risadagem, é verdade. É culpa de vocês. Eu mandei pra ele e ele não... Porque é mistura de riso com É viadagem. risadagem. É, isso fala muito bem. Eu já ofendeu várias minorias. Sim. Vai ser transmitido no YouTube, isso mesmo. ao vivo. E lá no Boteco Vila, é grande o ambiente lá. Eu mostrei pra Múcio um vídeo. Tem as TVs lá. Bem legal, gente. é um Quem ambiente for, bacana. que mesmo que não fique de frente do palco, a gente vai fazer a transmissão no YouTube e nas TVs simultâneo. Mas pra se lá. Não, isso é pra você depois rir de novo em casa. A gente vai contar Isso, com aí, todo mundo aqui de papo. Camaragibe, pra depois vocês não estar reclamando que não tem show de stand-up comedy aqui em Camaragibe. Deixa eu Compra o ingresso, vá pro show lá, É. assiste, depois você vê um corte Não e tem vai nada. ver. Olha aí. O espaço, ó. Olha aí, ó. Boteco Vila. Daqui vai pra lá, o palco é ali Dá assim. pra fazer até a paixão de Temático legal. Cristo ali atrás. O alto da compadecida. É, o Alto da Compadecida pega bom, ó. Esse é o proprietário Kika, que quando eu cheguei lá, ele fez, meu irmão, eu tava procurando alguém pra fazer isso. O nome do projeto que a gente quer, vamos fazer, né? Fala, Sim, sim, pode falar. Pobre Raiz. Pobre Raiz. Pobre Raiz. Pobre Raiz, que é um show que a gente tem, só que a gente vai se transformar na noite. Pobre Raiz, sempre a gente e vai estar sempre levando Isso é um muito convidado. bom. É, Raiz. a gente já fez o show Pobre Raiz em Palmares. É Palmares. Pobre. É Pobre Raiz. Não é pobre. É pobre. Pobre Raiz. Entendeu? Pobre Raiz. É pobre mesmo. Quinta-feira, dia 10 de julho, às 20 horas, no Boteco Vila, né? Isso? Isso. Pobre Raiz, show Pobre de humor. Raiz. Os ingressos vocês vão saber já já. A gente vai- Agora corra, viu? Porque depois começar a divulgar, Isso. É, não vai sei quanto ser... pessoa vai dar, não. Mas vai voar rápido. Vai voar, se Deus quiser. Vai, voar. porque voar só de... Sem esse vídeo agora vai dar muita visualização Ai, e muita tá gente... certo, Mas gravado. só de comentar com o pessoal, com os amigos, já tem muita gente querendo saber data e tal. E a Tem. gente não vai... A gente tem 15 dias pela frente pra você comprar o ingresso e ir lá no dia 10. É. Isso. Você que é de Vai dar. Camaragibe, vou fazer um texto especial também pra Camaragibe, se você se identificar, você que mora aqui em Boa, Camaragibe. boa. Né? Você que já perdeu um pneu na entrada de aldeia. Posso fazer uma piada sobre isso, né? Você que mora ali em cima, não sabe se mora em Tibicel Azul. Eu posso fazer uma piada sobre isso. E o pessoal que mora em Tabatinga e diz que mora em Que aldeia? mora em aldeia. Ei, você mora onde? Eu moro em aldeia aqui no... Tu mora em Tabatinga, rapaz. Tu mora no córrego do Jacaré. Assunto a verdade. Fala da sua verdade. É quilômetro 2 de aldeia. Quilômetro 2 de aldeia. É na FOP, mano, na FOP. Mora na FOP, nem existe mais a FOP. Mas tem uns quartinhos lá que a turma invadiu e mora, né? Tem, mas já... Já vai derrubar tudo. Já vai- deram, disseram que ia fazer um resort lá. Pô, que massa, Né? velho. Disseram que fazer, eu acho que a ideia é massa. É. Um espaço legal ali, bacana. Dá pra fazer um resort massa ali, se for realmente for isso. A vista é boa, né? É, Então você que é pobre raiz, você que já foi pobre, você que, como é o nome, conhece pobre, É. você que sabe história de pobre,
Você Isso. que gosta de mangá com os pobres, junto com os pobres, não perca. Não Vai ter perca. um show Pipoco do Trovão. E se você que ficava ali antigamente, na frente da JSS Tecido, Tá, pô, esperando confeito. esperando confeito, aí aquele ali era o seu lanche da tarde. Pronto, é pra você. Você que fica esperando o TI abrir a porta de trás pra entrar sem pagar. Esse show é pra Esse você. é pra você. A galera quer pegar Silpinho lá no Francisco É, de Paula, Isso. nos saquinhos de leite, tá ligado? É. Bota esse povo Não aí. perda. Não perda. Perda. Boa, meu irmão, foi muito bom conversar com te conhecer. Ah, Eu falei já, a Múcio fala a você, irmão. A gente humildemente tem esse espaço aqui, tá tentando fazer alguma coisa diferente em Camaragibe mesmo. E é um espaço aberto pra vocês, velho. Tipo, é uma honra mesmo. Eu fico besta, porque, tipo, eu sei que é ruim, é difícil, velho. Vocês estão num patamar que só falta tudo, que eu acho, que é a valorização do público. Falta tudo. Só falta tudo. Eu fiquei dizendo, falta. Vocês estão no patamar que só falta tudo. Que é a valorização, porque vocês são bons, tem trabalho, tá ligado a lógica da parada. Falta tudo que é a valorização do público, meu irmão. Estamos aqui, Eu vou só 20 trazer essa anos de boa- essa boa comédia, na sacola de pra cá. Caraca, como é que pode de ser os caras humor, tão pra bons? ouvir um elogio desse. Mas foi um elogio, viu? Vocês podem se sentir ofendidos, mas foi um elogio. Mas tá falando muito real. O exemplo de Rubens. Porque é doido entender que os caras estão andando, vocês estão andando, estão fazendo a parada e não. Porra, ninguém. É, o cara rodou. É premiado mundialmente, Rubens, os filmes que ele fez são premiados no Cannes. mundo em Cannes, O bicho. cara foi em Cannes. E o cara é de Sempre Garaçu. Aí você chega, não, Rubens, e o cara, Rubens, quem é Rubens? E o cara é estouradaço no mundo do cinema, respeitado, mas não tem o público que merece, né? É um exemplo, né, da nossa galera aqui, da nossa convivência aí. Sem colocar a gente como exemplo, mas colocando a pessoa que tá mais próxima, né? Sempre que tiver alguém, velho, que vocês quiserem trazer, que vocês tiverem alguma Rubens. ideia. Venha para cá, traz. esperamos você aqui, Rubens. Pô, velho, aqui. se vocês quiserem usar o espaço aí, é simples aqui, mas dá pra gente fazer alguma como coisa e Eu jogar. sempre digo. Quiser, vai ter um tema tal, Drailton quer vir fazer, sei o quê? Me chame. Eu vou chamar. Eu sou casado. Eu aceito qualquer convite pra sair de casa. Tá bom. Mas tem que trazer o filho, tem que trazer o Não, isso aí é o vigia. essa. Tem que trazer o vigia. Aí, É. escuta, ela disse hoje, eu vou. Eu disse, não inventa. Não, eu vou porque não sei o quê. Aí eu tive que trazer. Fala onde ela na tá agora. casa de Múcio. Ah, Amarrada com a de Múcio. Glória a Deus. Múcio me emprestou a outra coleira que ele tinha lá. Aí amarrou as duas lá. agora as mulheres vão se Estão lá ofendidas. assistindo. Outra minoria. Que a gente, outra eu tô minoria. aqui pra cometer crimes. Porque o papel do comediante hoje em dia. Então, pelo amor de bota Deus. esse corte. O Bota papel lá. do comediante. Mão na hoje cabeça, em tem uma dia loura. é fazer crimes. Então a gente Isso. tá aqui pra a noite de horror. É. Entendeu? Pra fazer os Bota, crimes. bota lá no começo do Tem um episódio. papagaio, tem um papagaio. Não nos responsabilizando pela fala de terceiro, pelo amor É, de e teve Deus. uns cortes aí que eu achei interessante, tipo, deixar só ele, viu? Eu também não me responsabilizo pela fala dele. Bota só ele aqui, eu tô aqui pra lá. Mentira E aí, bota sua foto e eu botei na boca assim, ó. Meu irmão, muito obrigado. Quer falar alguma coisa pra se despedir aí, velho? Poxa, não, gostei, obrigado pelo convite. Estamos aí sempre Obrigado, pra estar conversando, falando besteira, falando lorota e falando da vida, falando coisas sérias também, com Também, aquela é pegada gostoso, de mano. comédia, de humor. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, nas redes sociais é Drailton.Oliveira. Olha aí. Ah, Drailton, é um nome artístico tu que escolheu? Não. Se um nome artístico eu ia escolher, sei lá, Tiago, João, um nome simples e fácil. Roberto, né? Mas Drailton foi painho que achou interessante. Eu acho que a gravidez de manhã não era esperada, né? E ele foi, né? Drailton, mesmo, qualquer coisa, e botou esse nome, aí eu levo. Ah, eu não terminei o EJA. Como é que eu não sei como escreve Drailton? Aí eu vou dar o bizu. Bota DR, doutor, Ailton. Ponto Oliveira. Aí junta, só que sem o ponto. Doutor Ailton. DR Ailton. Aí fica doutor Ailton. Se tiver um doutor, segue o cara também, vai que você precisa um dia. Bate lá. Mas se achar o meu, Drailton.Oliveira, segue lá. Muito obrigado, tamo junto. Se É isso. brincar, Eu não se tenho essa brincar, Drailton, acho que teu pai viu o nome do cara do ginecologista. Era fazer- doutor Ailton, Ailton, pô. é. Ele... Vou botar o mesmo nome. Aí, ó. Doutor Ailton. Premissa boa pra eu usar. É, isso é muito bom. boa. Nota Foi, boa. lembrei, naquele show que eu fiz, o primeiro show que eu fiz, veio a minha piada aí que eu não faço mais, porque você vai criando outras coisas e vai passando. Aí eu fui pesquisar, porque todo nome tem um significado. Tu sabe o significado do teu nome? Disseram que numa língua aí significa mudo.
Mudo. Múcio é mudo. Faz todo sentido. Porque tu, pelas besteiras que tu fala, tu deveria não Ficar falar. ficar calado. Deveria ser mudo. É verdade. Mas por um erro, aí tu nasceu com a fala. Mas aí tem gente que tem um significado. Eu fui procurar Drailton, o que significava. O máximo que eu achei próximo foi Drácula. Porque Drá significa filho, né? Drá é filho. E Kula, né, que é das sombras, né? Então era filho das Das sombras. sombras. Então, Drailton, aí eu descobri Drá, né? Descobri o quê? Que eu não sou filho do meu pai. Eu sou filho de Hilton. Né? E meu pai é Cício, então o que eu descobri que o nome foi isso, né? Filho de meu irmão. Eu descobri que eu não sou filho de Cício, é filho de Hilton. Um teste de DNA por Aí estudo tá explicado. da etimologia da palavra. É por isso que eu não uso mais essa piada. É uma bosta. É. E tu, Múcio? Então, quando começa é isso, né? Mas hoje eu tenho uma piada legal. Ele teve sorte, né? Vocês vão escutar no dia 10. É, é boa, vocês vão ouvir no dia 10. Vai ser Múcio. Pode seguir aí, minha gente. @ Múcio Eduardo. É Múcio por conta do meu pai, né? Porque assim, a história é a seguinte. E Eduardo, Meu pai é Múcio Eduardo. Aí minha avó disse: vai ser todos os filhos com os netos com o nome dos filhos. Jorge. Outra coisa boa, vai. Meu tio Jorge e filho. Múcio Eduardo, Múcio filho. Aí minha mãe disse: apoio não bota Múcio Eduardo, não, bota Júnior. Aí botou Júnior. Ó a briga dela. Não botar o filho, aí botou Júnior. Mas meu nome não ia ser Múcio Eduardo. Meu nome ia ser Thales Johnson. Que pariu, foi melhor. Thales Johnson. Aí eu perguntei à minha mãe, assim, ó, tente me explicar o porquê Thales Johnson. Thales porque eu vi o nome na revista e achei bonito. E Johnson porque na época tinha um ator famoso chamado Eric Johnson. É aquele da pinta. O da pinta, Eric Johnson. Aí eu disse: rapaz, será que inspiração e ver a parte artística? Mas não. Sempre da parte da minha avó. As minhas avós são artísticas. Mas Johnson, viu? Múcio Eduardo. Aí ficou Múcio Eduardo mesmo. Foi melhor. Tentaram dizer assim: não, eu pensei assim, vou botar Duda Ferreira. Eduardo Ferreira, né? Múcio Eduardo Ferreira. Aí eu disse: não, rapaz, bota música. Tu conhece algum músico que é artista? Eu digo: rapaz, nenhum. Pior que tem um lá no sul do país, que até tem um teatro com o nome dele. Múcia Stack, eu acho, uma coisa assim. Aí eu disse: não, então Múcio Eduardo, porque eu tô estourado, só tem um Múcio. Aí eu digo: rapaz, o único que eu conheço é meu pai e o deputado. Eu disse: realmente, deixa Múcio mesmo. E até hoje, o ruim é isso, né? Qualquer coisa sabe que fui eu, né? É, tem pouca gente pra Tem pouca confundir, gente né? pra confundir, é. A gente tá atrasado, eu posso falar? Pode falar, pode falar. Rapaz, Que falou que foi o filho. Porque pobre tem essa mania, né? Aí bota os filhos, nome igual, Júnior, filho, não sei o quê. E pobre também gosta de fazer o quê? Que é muito católico às vezes. Sim. Aí faz promessa. Aí minha avó fez a promessa que todos os 3 filhos dela ia se chamar Cícero. Então meu pai é Cícero, meu tio é Cícero. Aí nasceu minha tia. Ela esperou? Não, botou Cícera. Cacetada, velho. meu irmão. Por causa de Padre Cícero, que ela era Devota. Caramba. Cícero e Cícera. de Cícera. Aí, graças a Deus que não tem nenhum santo Drailton, né? A pessoa Drailton e uma Drailta. Tá lá, velho. Dá o tia C. Pobre, gosta de juntar nome, né? Meu nome é Drailton. Aí a minha esposa é o Edja. Aí eu disse a ela uma vez, a gente Com W e Y. É. com WY. Aí eu disse: amor, a gente vai nascer, aí vai ter uma menina e o nome dela a gente vai juntar. Eita, Aí vai ser diacho. como? Vai ser Dradja. Febre do Eu rato. vou aproveitar o momento Dradja. para falar aqui em primeira mão, né? Dar essa notícia que a minha esposa, ela fez ligação. Ah, pra mim, tu ia dizer que ela tava grávida. Não, ela disse: nunca minha filha vai se chamar Dradja no mundo. Aí fez uma ligação. Eu esperando ele agora bonito. Que vou ser pai novamente e tal. O meu nome eu não sei porque foi. Meu pai escolheu, achou bonito, mas tem. Mas Tutti Frutti é um nome bom, pô. Aí esse é, mas não é meu nome não. Tutti Frutti É Denis, mas com 2 NY, bicho. Aí eu sei que pobre gosta de botar letra no nome, né? Um monte de nome. Aí agora eu lembrei de vocês falando do nome. Tem um colega da gente lá de Alberto Maia, que o nome do pai dele era Ingrácio Florentino da Silva. Aí ele não teve o que fazer, colocou no filho Ingrácio Florentino da Silva Júnior. Júniorão, meu amigo lá de Alberto Maia. Ingrácio, velho. Florentino da Silva Júnior. Poxa vida, velho, que nome. Meu irmão, muito obrigado a vocês dois. Vamos que é tocar o isso. projeto e sempre que vocês precisar. Amém. Tamo junto aí. Tamo junto. E relembrando, dia 10,
Dia Bob 10. Raiz, Dia às 10, 20 Bob Raiz. horas. Bob Raiz, Às 20 horas. às 20 horas. No Boteco Vila. Boteco Em Vila. breve vamos estar divulgando o link aí. Qual é o bairro aqui, Camarão? É no Timbi. No No Timbi. Timbi. É fácil acesso, a galera daqui conhece demais. Boa, sensacional. A gente vai botar tudo, vai ficar, a gente vai passar de amanhã até o dia Eita. postando conteúdo sobre isso. Pode E tem falar. um primo meu que mora, eu acho que mora ainda no Timbi. Quando eu era criança, todo mundo, vai viajar nas férias, né? Eu viajava já de São Paulo pro Timbi pra passar férias. Na minha cabeça era uma viagem danada. Depois que eu, adulta, se eu pegasse um ônibus, eu ia Dá viajar. pra vir correndo, Dá pra brother. vir correndo. De tênis. Ai, meu Deus. Vai, Valeu. vai, Mais um Tudo Fruta Baiano. Valeu, gente. Au! Frank Aguiar.